Oi, eu sou o Tico Malagueta. Oi, eu sou o Matt. Oi, eu sou a Clau e esse é o podcast do Madonna Literal. Oh my God. Beauty's way to find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen. Olá, crianças, sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast do Madonna Literal. Como sempre, eu não tô sozinho, eu tô super bem acompanhado com os meus amigos e eu quero saber muito como eles estão. E aí, Clau, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo ótimo, gente. E vocês? Tava com saudade já. Novidades da semana? Ai, novidades que a Madonna pegou vários posters e foi colar de madrugada em Los Angeles. Maravilhosa. Ai, foi tudo isso, né? Infelizmente não pude ver porque eu tava no 10º sono. Menina, e eu vou te falar, eu do nada acordei nessa madrugada, catei meu celular, comecei a fuçar e vi, gente, a Madonna tá ao vivo agora. Ai, eu não sei que horas eram lá onde ela tava, mas aqui era quase 5 da manhã, Pelo assim. que eu vi, acho que era 1 da manhã e aqui era 5. Era isso mesmo. E aí eu comecei a printar e depois eu gravei a tela pra mandar pra vocês. Eu só vi pra mesmo. caso ninguém tivesse visto no Brasil, pra gente postar no Madonna Literal. Mas eu acho que tiveram mais pessoas morcegas da madrugada que viram e o vídeo acabou vazando completo. Ainda bem, porque ela não salvou essa live. Ela não... tem mania de não salvar live. Ela já faz falta da live da pandemia, que todo mundo gostaria que ela fizesse. Ainda ela faz umas lives dessa daí e não salva pra gente guardar. Madonna. Mas a gente é muito rápido, né? Os fãs são muito rápidos. Inclusive, teve bastante gente que mandou pra gente. Inclusive, a Pitty Webo mandou pra gente o link da live. E você, senhor Matheus, como é que você tá? Oi, gente, tudo bom? Eu tô muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. E sim, foi muito legal essas postagens da Madonna toda rebelde lá em LA. Maravilhosa, colando os posters. Como que chama mesmo? O Lambi Lambi? Lambi Lambi. Ai, gente, meu sonho quando eu comecei a fazer faculdade era fazer esse tipo de cartaz. Gente, eu não sei se vocês viram, mas um acredita? fã que estava acompanhando a live lá em Los Angeles mesmo, ele foi até onde a Madonna estava, porque era no bairro dele e ele conseguiu um autógrafo dela. Eu ia comentar isso agora. Ai, gente, que não é sonho. maravilhoso? Gente. E ela inclusive publicou no vídeo dela. Tem no vídeo, que sim. ela dando o autógrafo. Isso não é maravilhoso? Eu não tenho estrutura pra isso, gente. É difícil ver Madonna fazendo essa linha de atendimento a fã, assim, autógrafo, foto. Eu não ia ter essa... eu ia passar mal, eu não ia conseguir. Eu com certeza iria. Se eu fosse esse rapaz, eu também com certeza iria. Mas assim, sem sombra de dúvidas, eu estaria lá. Passar mal. Mas tá tudo bem com você, Matheus? Gente, tudo bem. Tô aqui pra dizer que tô muito feliz e vacinado. Tá, querida? Vacinado. Gente, veio de presente de aniversário. Não é meu aniversário ainda, mas eu já considero. Meu aniversário é mês que vem, mas assim, já tô considerando como presente de aniversário, né? Claro, presentão. Pois é. E muito animado pro episódio de hoje. O nosso tema é fantástico. Eu também, amo. Nossa, nas minhas pesquisas aqui eu fiquei surtando. Falando, nossa, vou falar isso. Nossa, não, vou falar isso. Então, assim, eu tive que dar uma boa peneirada pra soltar o verbo aqui. Olha, antes da gente começar a falar sobre o que vamos conversar hoje, eu queria pontuar duas coisas muito interessantes sobre a nossa popularidade dentro da bolha fãs de Madonna, digamos assim. A primeira Estamos na parada. estamos na parada do Spotify. Tá, querida. Entramos na parada do Spotify. Existem várias paradas de podcast no Spotify, segmentadas por assunto, e o nosso podcast, do Madonna Literal, entrou na parada de podcast sobre música. A gente percebeu isso na quinta-feira, quando o nosso podcast estava em 17º lugar, é isso, gente? Exatamente. Isso, 17º. Só que não existe, meus amores, um histórico disso. A gente não sabe quando foi que ele entrou na parada e nem qual posição ele ocupou antes desse 17º lugar. Porque lá a gente consegue perceber, por conta de uma flechinha apontada para baixo, que nós estávamos em 17º, mas antes, no dia anterior, nós estávamos em alguma posição acima, que a gente não sabe qual é. Então a gente já aprendeu a lição que tem que olhar todo dia lá, já que não existe esse histórico no Spotify. E começamos com o 17º, mas não tem problema, porque hoje, eu não sei se vocês sabem, mas nós estamos em 14º.
Nossa, a gente subiu! Ontem era 15º, hoje a gente subiu mais uma posição. Arrasamos. Gente, eu nunca imaginei chartear na minha vida. Já posso ser considerado uma diva pop? Já posso ser diva pop. Se não der certo publicitária, eu vou virar diva pop. Vocês querem ser meus guys Osiris? Vou colocar no meu currículo, diva pop charteando em 14ª posição. Exatamente, meus amores, nós estamos dentro do top 15. Mano, que legal, gente. Muito obrigada. Nós somos hoje o 14º podcast que fala sobre música mais escutado no Brasil dentro do Spotify. Eu ainda tô pesquisando como a gente consegue conferir as nossas posições nas outras plataformas, né? Na Deezer e no Google Podcast. Não tá claro ainda. Inclusive, parece que esse histórico de posições no serviço do Brasil ainda tá se desenvolvendo. Mas só da gente aparecer no Spotify, que é onde a gente é mais escutado, e hoje em 14º, é uma honra muito grande pra gente. É a resposta que a gente queria. A gente tá super feliz. Então, eu vou pedir pra todo mundo que tá escutando a gente continuar divulgando. E eu vou falar que o mais legal é quando vocês fazem stories divulgando que estão ouvindo o podcast. É muito legal mesmo. Ficamos todos. Uhum. Isso espalha muito a nossa notícia. A gente replica esses stories no Instagram do Madonna Literal, o que também é ótimo pra gente divulgar vocês. Mas isso é legal porque espalha bastante e tá fazendo a gente chegar alto. E, enfim, não é só por nós, é por todos os fãs da Madonna, tá? Exato. E não só também pros fãs da Madonna, né? A gente tá tentando retratar a Madonna aqui de uma versão mais jovem e atual e mostrar o quanto as pessoas podem aprender com a carreira total dela e o quanto tudo que ela já fez na vida é atual. Então a gente quer atingir todos os públicos, fãs de todas as cantoras, e pra mostrar que a Madonna é a amiga de todo mundo. A segunda novidade do dia é que é o seguinte: essa popularidade, ela vem com regalias, mas também alguns fardos. Eu não sei se vocês sabem, isso é uma notícia muito pessoal. Mas a nossa... Ai, gente, eu não vou conseguir falar isso. Conta. A nossa... É de você, tá? A nossa fama tá em um lugar tão grande que já tem fake do Matheus, inclusive divulgando link de OnlyFans, meus amores. Gente, eu fui atingida essa semana. O inimigo trabalhou na minha vida. Ai, amigo, que surto. Matheus, não é você. Não é, eu sei que não sou eu, gente. Assim, eu acordei de manhã, eu vi meu celular fervendo, um monte de gente perguntando: Matheus, você virou garota de programa aí no Canadá? O que tá acontecendo com você? Meus amigos crentes das antigas mandando print. Gente, a vergonha, meu pai, a vergonha. Gente, inclusive, se vocês ouvirem e alguém estranho adicionar vocês, denuncia, por favor. Eu tô falando que é sério, mas eu não consigo parar de rir, porque é muito surreal. Ele me adicionou. Eu acho que é, enfim, pra divulgar um link do OnlyFans, né? Tem as fotos do Matheus no Instagram, mas tem um link do OnlyFans. E o nudismo do OnlyFans que tá disponível lá provavelmente não é o do Matheus. Então não se iludam, não mandam dinheiro pra essa pessoa. Gente, denuncia, inclusive, por favor, denuncie. Então, meus amores, se vocês tinham esperança de bater um bolinho vendo o Matheus... Não vai ser dessa vez, tá? Não vai ser dessa vez, não vai ser através desse link. E, gente, nudes eu mando de graça, não cobro não, tá? Ai, gente, a gente já começou muito bem esse episódio hoje, vai ser excelente. Bom, eu preciso explicar para as pessoas que ainda não estão habituadas sobre a arte que a gente posta durante a semana, chamada Assunto do Podcast. Só para reforçar esse recado. Essa é a maneira de participar do nosso podcast com as suas opiniões. Você entra nessa arte que a gente posta toda semana e responde através dos comentários. Vai ser sempre muito fácil de identificar. Na própria arte está escrito Assunto do Podcast. E lá a gente vai fazer perguntas sobre o tema que a gente vai conversar no próximo episódio. Você pode responder uma pergunta, 2 perguntas, todas, ou simplesmente dar seu depoimento sobre o assunto que a gente está comentando sem necessariamente responder aquelas perguntas. É só para sinalizar o que a gente vai conversar. E a partir da última publicação, a gente colocou no rodapé dessa arte a chamada para um feedback do podcast anterior, do episódio anterior. No caso, da semana passada, foi sobre os 18 anos do American Life. Então, lá na arte Assunto Podcast que a gente postou, você poderia falar sobre o assunto de hoje, suas opiniões sobre o assunto de hoje e também deixar a sua opinião
sobre o episódio passado. A gente vai manter esse modelo pra colher as opiniões de vocês e usar aqui, tá bom? Todo mundo entendeu? Opa, Assim? entendido. sir. Na verdade, vocês podem todos se sentirem à vontade pra deixar as opiniões de vocês quando a gente postar essa arte, mas também não só por lá. A gente tem recebido muita mensagem direta, né? Direct, no Instagram do Madonna Literal e também No nos nossos pessoal. pessoais, porque as pessoas estão procurando a gente Ai, bastante. gente, É verdade, eu me muito senti legal. famosa. Eu gosto bastante. Eu tenho uma experiência mais pessoal com vocês e eu acabo aprendendo o que é que vocês pensam sobre a Madonna, o que é que vocês pensam sobre o podcast, e eu acabo internalizando algumas críticas construtivas. Então, quero agradecer a todos que mandam mensagem pra nós. E vocês podem continuar participando com as opiniões sobre o assunto, qualquer tipo de opinião. E pode ser no post do assunto do dia, que lá é mais específico, é onde a gente recolhe o assunto pra conversar aqui. Mas as nossas DMs também estão abertas. E eu vou dizer que essa semana, por exemplo, a gente não deu conta de responder todo mundo. Teve muita mensagem. Isso é muito maravilhoso, meus amores. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito obrigada, meus amores. Obrigado, galera. Um beijo pra todos vocês. Madonna Literal. Bom, agora vamos falar sobre os feedbacks do episódio número 3, onde a gente falou dos 18 anos do American Life. E o @Rafael Sotelo, que já apareceu bastante aqui, ele disse que gostou tanto do nosso bate-papo que ficou imaginando ele sendo gravado para um vídeo no YouTube. Será, gente, que um canal Olha, com será? a gente funcionaria? Talvez a gente poderia fazer uma live, né? Uma vez por mês. Vamos coletar essa sugestão, é interessante, gostei. Vamos Gostei, vamos discutir fazer depois. essa reunião um dia entre nós e a gente ver o que dá pra fazer. O @Johnny Gilst, ou Johnny Gilst, perdão, viu, gente, se eu ler alguma coisinha erradinha, tá? Ele disse que ele é mais fã da Britney Spears, e apesar de não conhecer tanto sobre a carreira da Madonna, o American Life é um dos álbuns preferidos dele. Então foi ótimo o nosso podcast passado, porque ele soube de curiosidades, aprendeu coisinhas que até então ele não sabia. Então, nosso podcast é informação, gente. É Tá, informação. querida. Entretenimento. É isso aí, nós brincamos, mas nós Exato. falamos sério. Não, a gente brinca o tempo todo, gente. E assim, Sim. devo confessar que talvez a gente não consiga ficar mais sério, porque eu sei que eu sou um palhaço, né, gente? Eu acabo atrapalhando a conversa de vocês. E eu sou super tímido. Você é tímida. Eu também sou tímida, mas agora já era. Agora que eu já peguei intimidade com as pessoas, agora já era, galera. Sinto muito. Agora já foi, né? É, tímido, mas tá lá no OnlyFans. Então, tudo... Tá, querida. Olha lá. Eu queria negociar com esse hacker, pelo menos pra eu ganhar uma porcentagem em cima, mas nem isso, né? Menina, e a rola nem é sua, né? Socorro, Jeová! Ai, gente. Ai, qualquer rola que ele assou na internet, ele tá vendendo com o seu nome. Você acredita, gente? Olha só. Espero que seja boa, pelo menos, né? É, ainda, tomara. Vamos fazer uma vaquinha aqui com os nossos fãs e comprar. Pra ver o que é, né? Pra ver o que é, qual é o conteúdo. Bom, o @EuRodrigoCampos, ele disse algo parecido com o do Rafael, que eu comentei agora, né? Que ele aprendeu coisas com o nosso podcast, até porque ele não conhecia muito sobre o American Life, porque ele começou a acompanhar a Madonna a partir do Hard Candy, que foi quando ele começou a usar a internet. E uma coisa interessante que ele comentou é que ele adorou saber o quanto a MTV servia as gays naquela época. E ele, por ser uma gayzinha camponesa, segundo ele, tá, gente? Não tinha sinal de MTV onde ele morava, infelizmente. E ele morava, gente, na região de Londrina, numa cidade chamada Ibiporã. Ele falou pra gente perguntar pro Matheus se a gente conhecia esse lugar. Se você conhecia esse lugar. Com certeza, gente. Já fui em altos rolês em Ibiporã. Ibiporã é do ladinho de Londrina. É assim, coisa de 20 minutos de carro você tá em Ibiporã. Inclusive, deixa eu mandar um beijo assim, fora de hora pra esse meu conterrâneo. Um beijo, meu querido. É um orgulho pra mim. Rodrigo Campos. Rodrigo, é um orgulho pra mim saber que tem mais gente de Londrina aqui nesse rolê da Madonna Literal. Viu? Londrina, pé vermelho. Ele vai saber o que é isso. Bom, a gente recebeu várias mensagens por DM e nessas mensagens o @housefluan e o @JeffersonToge falaram coisas parecidas pra gente. Que gostam do jeito que a gente promove uma aproximação entre os fãs, que se sentem queridos quando a gente lê os comentários deles por aqui. E o Jefferson ainda reforçou que a gente passa uma energia tão boa e somos tão engraçados que ele tem vontade de estar aqui na gravação com a gente. E que os papos sobre Madonna que estamos promovendo
fazem ele relembrar histórias que ele já viveu relacionadas a ela. Ai, gente, que gostoso ouvir isso, né? A gente pode ser seu amigo. Ai, gente, é muito bom, porque é exatamente isso que a gente quer passar pra vocês. A gente quer ser próximo, até porque a gente tem essa troca, como eu sempre falo. São fãs pra fãs, assim, a gente não é menos fã que vocês, nem vocês são mais fãs que nós, assim, todo mundo, a gente compartilha o mesmo amor, e isso é maravilhoso. E existe mesmo infelizmente, né, existe mesmo uma coisa de fã, e eu não tô falando só da Madonna, acho que é fã de qualquer personalidade, de uma competição de quem é mais ou menos fã, né, e que é uma grande besteira, né? É muito, muito bobo isso, gente. Bom, o Jefferson disse pra gente que, enfim, gostaria de estar numa das gravações. Na verdade, a gente recebe bastante mensagens dizendo coisas desse tipo, que gostariam de estar junto com a gente. A gente recebe muito comentário dizendo de pessoas que gostariam de ser nossos amigos, e de certa forma já são. E eu queria dizer pra vocês que a gente estar junto não é algo impossível, claro. Se tratando da pandemia, sim. Mas depois que tudo isso acabar, quem sabe a gente não promove uma festinha do Madonna Literal. Olha aí, será que e vem aí? A gente se encontra. Olha o spoiler. Não vamos falar nada, só vamos deixar essa situação jogar no aqui. E aí, em outro momento, a gente volta a falar disso. Bom, recados dados, tá? Sobre arte, sobre feedback, sobre o amor, sobre OnlyFans. Vamos partir para o que interessa, né? Bora. Partiu. Madonna Literal. Bom, gente, vamos ao que interessa, vamos ao assunto de hoje. Desculpa se a gente enrolou bastante, tá, gente? A gente também tem esse problema, a gente se agarra um no outro nas conversas, né? É o déficit de atenção o nome. É pandemia, muita coisa influenciando, mas enfim, vamos lá. O tema de hoje, escrito lá literalmente, é o que as outras divas do pop pensam sobre Madonna. Essa ideia surgiu a partir de um vídeo que a gente já publicou no Instagram do Madonna Literal, onde trechos de entrevistas estavam lá editados, com várias cantoras dando sua opinião sobre Madonna, sobre o referencial que a Madonna representa, enfim, detalhes sobre Madonna que cada uma delas pensa. Nesse vídeo tem Britney, né? Quem tá nesse vídeo, Cal, você que editou? Temos Britney, Lady Gaga, Katy Perry, Cyndi Lauper, Cher, Whitney Houston, Shakira, Pink, Beyoncé. Bom, e partindo desse assunto, desse vídeo e que gerou esse assunto, lá no post assunto do podcast, a gente também perguntou quais cantoras vocês, fãs, acreditam que de fato são amigas da Madonna. E também perguntamos de quem das que já fizeram trabalhos homenageando ou se inspiraram na Madonna realmente chamou sua atenção. Gente, chuva de opiniões. Chuva, textões. Recebemos várias opiniões e eu já posso adiantar que a mais citada como possivelmente próxima ou amiga da Madonna, de acordo com o que vocês, fãs, acreditam, é a Britney Spears. Princesa. E aí? É o que eu acredito também. Eu também. Olha, lá na era Hard Candy, a Britney Spears fez uma participação no show num dos shows que a Madonna estava fazendo. E a Madonna deu uma entrevista dizendo que sim, ela tem um carinho especial pela Britney, como se ela fosse mãe. Foi assim, eu acho que foi uma das entrevistas que eu mais vi a Madonna mostrar o seu amor por uma outra artista, porque ali parecia mesmo... E é nítido nas falas e na feição que ela, na hora que ela tá falando, é nítido o carinho. Ela falou, ó, a Britney Spears, eu tenho um sentimento como se eu fosse mãe, como se eu tivesse que cuidar dela. Então foi bastante legal e eu concordo com a galera, baseado nisso. Bom, então agora é no momento, né? A Britney tá precisando de bastante cuidados, né? De muitos cuidados. Ai, gente, sim. Bom, além da Britney Spears, que, assim, eu percebi pelas opiniões que as pessoas deixaram aqui, quase que 100% das pessoas comentaram sobre ela. Impossível, né, não mencionar a Britney. Possivelmente a pessoa mais próxima da Madonna desse mundo, né? Cantoras pop, show business e tal. Mas também mencionaram muito a Katy Perry. Na verdade, eu coloquei assim, em primeiro lugar Britney e em segundo lugar Katy Perry. São as pessoas que mais foram citadas nas opiniões que deixaram pra gente. E o que eu também acredito. E aí, assim, no caso da Britney, eu acredito
muito que a Madonna dedique uma atenção especial pra ela. Agora, no caso da Katy Perry, eu já acho ao contrário. Eu acho que a Katy Perry dedica muita atenção à Madonna, entendeu? Mas, entretanto, pra defender quem disse que a Katy Perry é, sim, uma amiga da Madonna, vocês lembram aquele ensaio fotográfico que a Madonna fez com a Katy Perry? Sim, é belíssimo. Que foi pra V Magazine. Isso, pra V Magazine, que uma lambeu a sola do sapato da outra, que foi bem icônico. Nesse shooting, a Madonna disse que a única pessoa que ela deixaria a legacy dela... Como que fala mesmo em português? Legado? O legado, isso. A única pessoa que ela deixaria... Ele é muito fino, né? A pessoa que mora aqui fora do Brasil, sabe? Ai, desculpa, pensei em inglês, desculpa. Não, gente, me perdoa, é porque eu tava lendo a matéria em português e em inglês. Ai, tá bom, Luciana Gimenez. Mas tá, de fato, a Madonna disse que a única artista que ela gostaria de deixar o legado dela seria a Katy Perry. E, inclusive, no show do Madame X, que a Katy Perry foi pra lá, a gente traduziu, né, Clau, pra colocar lá na página o vídeo da Madonna falando da Katy Perry. Ficou muito nítido o amor que a Madonna tem pela Katy. Então foi muito legal. Eu destaquei os trechinhos, eu destaquei pra ler pro pessoal. Ai, foi muito, muito, muito legal. Várias opiniões. Mas olha, eu também consegui, estudando pra esse podcast, entender que tudo que a gente tá falando aqui hoje é uma grande especulação. São coisas que a gente pesca por sinais, né? Sim. E tudo mais. Mas de fato, meus amores, a gente não consegue afirmar e nem desmentir nada do que a gente vai dizer agora, porque só tendo um contato pessoal que a gente não tem, que ninguém tem aqui. Exatamente. E recentemente a própria Madonna deixou claro em um dos stories. Não, em um dos stories não, num post que eu comentei no podcast semana passada. Por que eu tenho que explicar tudo, né? Então, gente, provavelmente ela faz as coisas, as bandaieiras dela e não explica pra ninguém, não quer que ninguém nem saiba as coisas que ela fez. Bom, o @ALX_Batiste mesmo, sem o i no final, mas na verdade o nome dele é Alex Batista. Ele disse pra gente que passou a se interessar pela Madonna através da Britney, e é por isso que eu puxei o gancho da opinião dele. E que ele acha legal o fato da Britney e da Madonna nunca terem sido colocadas como rivais pela mídia, que é diferente do que a mídia infelizmente faz com a Madonna e com a Lady Gaga. E realmente eu percebi que isso é de fato o que acontece. Muito se fala pra vender notícia e jornal e cliques de uma rivalidade entre a Madonna e a Britney Spears, a Madonna e a Lady Gaga, como já falaram de outras cantoras, como a Cyndi Lauper, por exemplo. Mas com a Britney nunca houve essa inflamação da rivalidade delas, né? Isso foi sempre nítido, o amor uma pela outra. A gente poderia olhar e falar, impossível criar uma fanfic aqui falando que elas se odeiam. Elas deixam muito claro. Mas aí, Clau, eu deixo a reflexão pra todo mundo que tá escutando, pra vocês, pra todo mundo que tá escutando. Será que a gente acredita tanto nessa amizade com a Britney Spears porque a imprensa nunca rivalizou elas? Olha, eu acho assim. Eu acredito que não. Segundo a revista Eu acredito. A famosa. Eu acredito. Já mencionaram essa revista nos comentários, inclusive. Então, segundo a revista Eu acredito que a Madonna, ela, pelo fato do VMA em 2003, né, do beijo delas, pelo fato da proximidade que a Madonna sempre deixou muito explícito, diferente de todas as outras cantoras, eu acho que é um lugar que, assim, as pessoas não tinham nem motivo. Assim, por mais que vasculhe o que elas poderiam colocar uma contra a outra, não tinha motivo, né? Tanto que, por exemplo, no VMAs, não teve nenhuma polêmica com a Britney Spears, mas teve com a Christina. Então, assim, eu acho que pelo amor que a Madonna tem com a Britney Spears, pelo carinho e por toda a trajetória das duas juntas, não foi nem possível colocar, porque ninguém achou. Sabe aquele ditado, achar pelo em ovo? Nem pelo no ovo tinha dessa vez. Por isso que eu acho que não teve nenhum contrito na carreira das duas em relação a uma briga entre as duas, no caso. Gente, deixa claro que eu amo a Britney Spears, tá? Eu acho ela realmente babadeira. Eu amo a Britney Spears. Quem me segue no pessoal já tá sabendo que eu amo a Britney Spears. É a história o dia inteiro com as pais. E quem me ouve nas baladas sabe que eu exagero na Britney Spears. Exagero. É um amor que veio desde pequena, também por Britney. A maioria das cantoras que eu vou citar aqui mais pra frente, sou muito fã de todas. Eu amo a Britney também. Infelizmente, elas não conseguiram ganhar o meu coração como a Madonna ganhou. Meu coração é especial da Madonna, mas eu sou muito fã, eu tenho muito carinho. E é uma honra estar podendo falar sobre cada uma delas aqui nesse podcast hoje.
Bom, gente, eu não perdi meu tempo e já fucei aqui no Instagram do Alex Batista. E o Alex é uma pessoa que tem foto de gatinho, muito meme político, tem um cabelão também, tem foto na academia, tem foto tomando cerveja. Uma pessoa cheia de informações, eu tô vendo aqui. Tá, querido. Quem quiser conhecer ele, só entrar lá. Bom, o @Fábio Eque e o @Rafael Sotelo disseram que não acreditam nas amizades do pop, tá? O Rafael até falou que quase todas admiram a Madonna e a Madonna admira o mínimo do mínimo. Socorro! O @Igor Jambeiro disse que não bota fé também nessas amizades, porque a Madonna tem cara de ser uma pessoa muito difícil de lidar, não mistura amizades e negócios, e que ele acha que esse, inclusive, possa ser o segredo do sucesso dele, apesar dele não concordar com essa perspectiva de vida. E aí, gente, Madonna é difícil de lidar? Então, quando a Madonna foi pro Brasil em 2012, na MDNA Tour, que ela acabou conhecendo Jesus Luz, inclusive. Ai, saudade, Jesus. Inclusive, tem um fotógrafo que deu uma entrevista na época, que eu esqueci o nome dele, mas o @ dele é GB26. Giovanni Bianco, gente. Isso, o Giovanni Bianco, exatamente. O Giovanni Bianco. Obrigado, Tico. Ele prestou uma entrevista falando sobre como é trabalhar com a Madonna. E ali eu consegui ter uma dimensão como é que a Madonna se comporta nesse mundo, na indústria musical. Ele mencionou o quão profissional ela é, o quão difícil foi de acessá-la nesse momento que ela estava trabalhando, porque não pode ter interferência, né? Eles estavam fazendo uma sessão de fotos, aí teve entrevistas, tinha uma agenda bastante lotada ali da Madonna. Então, assim, quem quiser conferir depois, a gente pode deixar o link na página. Nessa entrevista, fica claro pra mim que a Madonna, ela trata essa indústria musical realmente como um trabalho. A gente aqui de fora observa e acaba fantasiando algumas coisas, pensando que algumas coisas são feitas de uma forma doce, que as coisas são feitas de uma forma agradável, mas que na verdade, isso pode ser sim verdade, só que precisa de um pouco de uma certa dureza para que as coisas aconteçam. Por exemplo, quando vaza uma música, isso é uma falha num trabalho de toda uma equipe, né? Quando tem os vazamentos das músicas, quando teve, por exemplo, na era Rebel Heart. Foi uma falha. Então a Madonna, talvez ela é vista de uma forma muito dura, porque se ela não for dura, o trabalho dela acaba sendo comprometido. Então isso que as pessoas acabam podendo confundir, né? Acaba vendo esse lado da Madonna dura como a chefe do negócio que está acontecendo. Por exemplo, eu não quero que vaze as músicas. Essa música com essa outra pessoa precisa acontecer dessa forma. Não que necessariamente ela seja má, mas que ela precisa mostrar ali quem tá... É o mínimo também, né? Quem tá ali fazendo tudo isso é a Madonna profissional, não só a Madonna icônica. Então nós temos várias faces dela que precisam ser bastante analisadas antes da gente fazer um comentário tendencioso, como por exemplo a mídia faz. Madonna falou isso de tal pessoa, mas que na verdade, se você analisar mas você bem... não acha a Madonna difícil de lidar, então? Você acha que é uma postura profissional? Eu acho que depende. Eu acho que como ser humano ela pode ser mais fácil, mas como profissional, para manter o nível de carreira dela, porque tudo que ela se propõe a fazer, ela coloca de um nível de perfeição. Então, nesse quesito, eu acho que deve ser sim difícil de lidar. Até próprio Giovanni Bianco comenta que, não que ela seja difícil, mas comenta que ela é profissional e exigente com a qualidade do trabalho dela. Nesse caso, sim. Talvez, se isso for ser difícil, eu concordo. Eu acho que a Madonna é uma pessoa difícil de lidar. Pelo que eu observo, assim, de fora e de quilômetros de distância, entendeu? Eu acho que... E eu não acho maldade de forma nenhuma, mas eu acho que quanto mais a Madonna chegou em níveis grandes de popularidade, quanto mais ela cresceu na vida, acho que mais ela se fechou na bolha dela. Então talvez pra todo mundo que tenta furar essa bolha, seja difícil lidar, entendeu? Entendo. Talvez ela se proteja demais, entendeu? Acho que é esse ponto. É difícil e é difícil lidar com uma pessoa que se protege demais. Acho que é isso. Olha, eu acho interessante, como eu falei, esses comentários, porque assim, a Madonna tem uma personalidade muito forte, mas eu também acho que ela seja bem complicada. Por quê? Mas não um complicado ruim, um complicado que ela não está errada em ter essa posição, porque, por exemplo, ela é muito exigente, muito exigente. Quando saiu aquela notícia dizendo que a Diablo, a roteirista da cinebiografia que tá ajudando ela,
saiu, muita gente acreditou pelo fato dela ser uma pessoa muito difícil. Uns comentaram, nossa, ela deve ser insuportável. Só que aí, não cabe a nós dizer se é insuportável ou não. Eu acredito que seja a forma com que ela trabalha. E ela já construiu isso desde o começo da carreira dela. Quando ela quer uma coisa, ela vai e ela faz, entendeu? Então eu acho que isso passe essa imagem séria e, assim, talvez assuste algumas pessoas que nunca trabalharam com ela. Por exemplo, o Stuart Price, o produtor do Confessions, ele não falou nada sobre isso. Todas as matérias que eu li, ele disse que ela é excelente, ela é maravilhosa pra trabalhar. Ele disse que ela sabe, ela é certeira em tudo que ela faz, ela é objetiva. Então, isso pode ser considerado assim que até pra se relacionar com ela pessoalmente ela seja uma pessoa difícil, mas eu avalio como profissionalismo isso, sabe? Mas é por isso que eu falei que eu acho que ela é uma pessoa que se protege demais, porque o Stuart Price, a Madonna deixou entrar na vida dela, então talvez essa barreira da super proteção dela com ela mesma tenha se quebrado. E aí, pra ele, tenha sido mais fácil. Acho que pra quem chega assim, agora eu vou ser amigo da Madonna, talvez possa parecer que é difícil lidar, porque ela vai numa velocidade diferente da nossa. Porque pra gente, por exemplo, amor, você pagar uma cerveja, a gente já vai te amar. Exatamente. Entendeu? Já te considero, entendeu? Já conto pra você da minha vida, meus rolês. Mano, as pessoas podem me comprar com comida, entendeu? E, amiga, um lanche. O que é um lanche? Inclusive saudades. Bom, esses meninos que deixaram essas opiniões pra gente, o Fábio, né, eu já abri o Instagram dele, então a gente já tem que comemorar, porque em 2019 ele foi pedido em casamento, meus amores. Parabéns, Fábio. Parabéns, Fábio. Parabéns, Fábio. As fotos dele são uma gracinha, inclusive eu não sei como eu não encontrei ele no Festival Girls, aqui no show da Kylie Minogue, porque pelas fotos dele a gente tava praticamente grudado um no outro. Ui. Olha. O Rafael Sotelo não é a primeira vez que ele deixa comentários aqui pra gente. Um beijo, Rafa. Beijão, Rafa. E o que aconteceu de engraçado essa semana foi que as pessoas começaram a abrir o Instagram delas. Sim. Eu recebi direct, olha, gente, eu vou deixar aberto. Eu falei, ai, que amor. E a gente achou que, tipo, eles estavam fechando porque estavam se sentindo invadidos por nós, né? Não, mas abriram. na verdade não foi. Agora, amiga, eles bom. abriram o Instagram pra gente fuçar. O Rafael Sotelo, ele é designer, como nós. Ai, meu parceiro. E ele é colecionador de vinil, e ele tem aqui fotinhos em murais, e foto na praia. Tem uma foto aqui que ele tá se arrumando, engravatadinho, na frente do espelho, que tá belíssimo. E é isso. E eu também falei do Igor Jambeiro, né, que diz que não bota muita fé, que foi ele justamente que iniciou essa conversa sobre a Madonna ser difícil ou não. E o Igor, ele é ator, ele é médico, ele é dramaturgo. Gente, é um menino cheio de funções. Vão lá conhecer o Instagram dele. Tem receitinha, tem uma mesa de jantar aqui, tem foto com bichinho. É isso, gente. Instagrams abertos. Ele tem aqui umas definições, ó. Intérprete de Libras, artista, médico. Ai, gente, que pessoa do bem. Maravilhoso. Arrasou. Maravilhoso. @Lorena Fonseca 231 também não acredita nessas amizades, assim como os meninos ali em cima, e disse que a Madonna é uma máquina do pop e esperta. Ela tem a impressão de que a Madonna, apesar de não ser uma má pessoa, ela tem as suas próprias ambições à frente das amizades. E a gente sabe que a Madonna é muito ambiciosa, né, gente? Ela tem uma certa blonde ambition, né? No sangue. Ai, desculpa. Não podia deixar passar essa. Não pode perder. Eu acho que eu gostei muito desse comentário, porque eu acho que expressa um pouco o que eu tentei falar em relação ao profissionalismo da Madonna. Ela sempre coloca o objetivo dela. Então, por exemplo, como uma leonina, inclusive você, né, Tico, como um leonino, sim, eu noto que vocês têm umas características semelhantes. Vocês colocam um objetivo ali e e a Madonna, você tá falando? É a característica de vocês, que assim, do leonino, no caso. Coloca ali o objetivo e você não importa o que acontecer, você vai cumprir aquilo. E eu vejo que a Madonna é bastante isso. Então, por talvez ela ser muito dura com o que ela quer ali, soe mal, mas que na verdade ela tá fazendo os negócios, né? Por que isso é ruim? Focada, né? Sim. Ela é focada, Isso. sempre foi muito focada. Nossa, Bom, demais. e o Instagram da Lorena é fechado, tá, Lorena? Não vamos cuidar da sua vida. Pela foto do perfil, é uma menina belíssima, um cabelo belíssimo. Eu adoro cabelo, O né? nome Quando dela a gente- já é belíssimo, Lorena. Tá, Lorena, rica, nome de rica. Bom, o @Camarine Evandro
É mais um dos que não acredita, Que né? participa sempre também. Participa sempre e também não é uma pessoa que acredita muito nessas amizades aí. Ele comentou que fotos de evento, posts e comentários sinalizam com quais a Madonna tem mais carinho e afinidade. Mas eu acho que ele quis dizer que não é necessariamente uma amizade de fato, entendeu? De que uma vai na casa da outra pedir um pote de açúcar, entendeu? Acho que é isso. Ele também falou que para que as outras cantoras tenham o respeito dele, elas precisam idolatrar a Madonna. Aí sim ele gosta. Mas eu achei um critério incrível. Maravilhoso. Eu só vou gostar de você se a Madonna for número 1 na sua vida, entendeu? Eu achei incrível. Mas também ele só idolatra se elas gostam da Madonna, mas e se referenciam a Madonna, mas sem imitar a Madonna. Interessante, né? Falou bem da Madonna, então tem credibilidade comigo. Então, mas assim, ele tem aqui ele é um menino exigente, vamos combinar. Gostei. Pro Evandro gostar de você, cantora pop que tá escutando a gente, pro Evandro gostar de você tem que idolatrar a Madonna, você tem que usar ela de referência, mas não é pra imitá-la. Então ele é muito sensato no que ele tá pedindo e vamos obedecer. Bom, ele também disse que já acompanhou os comentários da Marina, a Marina do Marina e the Diamonds, falando da sua admiração. Eu ia falar sobre a Marina, que maravilhoso que alguém tocou no assunto. Pois é, e ele foi o único que comentou sobre a Marina no Evandro, post. muito obrigada por isso, cara. Ele falou da admiração dela pra Madonna e falou que ele já viu que ela disse uma vez que ela gostaria de compor junto com a Madonna. De compor, a gente noticiou essa notícia. Eu achei legal que ele foi realmente a única pessoa que lembrou da Marina em The Diamonds. Pois é, eu ia falar, eu ainda falei, acho que Diamonds, ninguém vai lembrar da Marina, mas o Evandro lembrou, fiquei muito feliz. A Marina nunca, por mais que seja indie pop, né, ela tá explorando outros gêneros, ainda dentro do pop mesmo, pop raiz. E ela nunca deixou de mencionar a Madonna. Ela respondeu umas perguntas de uns fãs uma vez em vídeo. E aí foi nesse vídeo que a gente publicou, que ela falou que gostaria muito de compor com a Madonna. E teve outras vezes que ela escreveu, fez um post, marcou a Madonna. Se eu não me engano, ela marcou o Gayle Ziller também. Não sei se eu estou ficando louca. E aí ela disse que queria compor com a Madonna, que ela ama, sabe? Então, eu já amo a Marina, gente, é uma das minhas cantoras favoritas. Então, fico muito feliz com isso. Ai, que legal, né? É legal alguém ter uma referência de uma artista mais um pouco mais distante desse popzão, entendeu? Eu não sei. Assim como também Lana Del Rey, que também gosta muito da Madonna. Sim, uma pegada mais alternativa, né? É legal alternativa indie, isso. Fico muito feliz. Bom, o Evandro, gente, ele participa bastante, dando várias opiniões sobre a gente. Eu não lembro, acho que a gente já tentou fuçar no Instagram dele. E opiniões sobre a gente não, fui um pouco metido agora. Opiniões sobre os assuntos da Madonna, opiniões sobre a gente. Evandro, a gente quer oficializar, então, já que você participa sempre, um selo de super fã, tá? Um selo de super fã. Eu queria dar. Selo pra no você. Instagram também. No Facebook a gente tem lá, mas no Instagram ainda não. Pode considerar que você tem um selo de super fã. Eu acho que o Instagram dele tava fechado antes, e agora não. Porque as pessoas estão querendo aparecer aqui com a gente, eu acho isso maravilhoso. Ele é um menino belíssimo, com um sorrisão belíssimo, tá, gente? Vão lá conferir. E ele tem uma foto com uma regata da Madonna, uma regata em tie-dye, e que tem, enfim, uma foto da Madonna em preto e branco da fase erótica. É uma foto do Sexbook. Gente, que belíssima essa regata. Evandro, fala pra gente onde você comprou, entendeu? Conta pra nós. Você que fabrica essa regata, faz uma parceria, manda uma pra mim, uma pra Cláudio. O Matheus tá no Canadá, mas a gente guarda dele aqui em casa. Isso, por favor. Exatamente. Cara, agora eu vou falar de uma pessoa que é importante pra história do nosso podcast. O nome dele é Felipe, mas a gente chama ele de Benatif. Benatif. @Benatif. Gente, esse menino é um fofo. Ele é o nosso correspondente. Nosso correspondente. Eu ia falar isso. O @Benatif, que se chama, na verdade, Felipe, e a gente já chamou ele de correspondente do nosso podcast, de tanto que ele interage aqui com a gente. Nas opiniões, ele disse que, apesar de muitas citarem a Madonna como referência, ele não vê a nossa rainha como, enfim, membro do grupo do Sindicato das Cantoras do Pop. Também. Tipo, realmente uma impressão de que não se mistura muito, sabe? Aí ele falou que
ele acredita em possíveis aproximações, citando a Britney, a Katy Perry, a Ariana Grande, a Missy Elliott, a Taylor Swift, e por causa das aparições e de alguns trabalhos, enfim, junto com a Madonna. E ele também falou da Nicki Minaj. Ele foi o único que falou sobre a Nicki Minaj, e ele disse aqui nos comentários... A Nicki Minaj deu um follow na Madonna, fiquei triste com ela. Sério? Então, mas porque ela me deu... diz... Fala, amiga, pelo amor de Deus, porque isso vai ser importante pro que eu tô lendo aqui. Até o momento eu não sei se ela voltou a seguir, mas ela seguia e eu vi que ela deu um follow. Aí o pessoal, como já gosta de fazer treta, e a feminina, que eu acho ridículo, falou que foi na mesma época que a Madonna fez Champagne Rosé com a participação da Cardi B e o Quavo. Sim, aí foi nessa época que ela Cara, deu eu um acho follow, a Nicki Minaj uma menina com um visual incrível, enfim, ela é muito representativa vindo do rap, assim. Bom, mas o Felipe, ele contou aqui, e isso eu não sabia, gente, vocês precisam me dizer, que a Nicki Minaj e a Madonna são comadres, que a Nicki é madrinha das filhas. É verdade? Isso eu não sabia disso. Não tô sabendo disso, não. Eu não sabia dessa informação também, não, podemos checar. Será? Pois é, inclusive sabia. Felipe... Explique isso melhor pra gente, porque eu não sabia. Acho, na verdade, isso uma ligação muito forte, porque é uma ligação familiar. Uhum, exato, eu não tô sabendo disso, porque não. teve vários vídeos das da Esther e da Estela dançando o Nicki Minaj, cantando e marcando o Nicki Minaj. Agora, realmente, que eu tô lembrando, faz sentido, né? Mas seria interessante a gente pode pesquisar ser. mais sobre isso. Ou então o próprio Felipe mandar pra gente essas infos, achei legal. Ai, não sei, amiga, eu já fiz vídeo dançando tanta coisa e ninguém nunca quis ser minha madrinha. Chama pra ser Bom, o Felipe citou, né, mais alguns nomes de que ele acha que existe uma relação de respeito, mas não uma relação mais cordial, mas não necessariamente uma amizade. E desses nomes que ele acha que não são uma super amizade, mas existe um super respeito, ele citou a Miley Cyrus. Que também está na nossa lista pra comentar, com certeza. A Madonna tem um carinho maravilhoso. Eu vou deixar pra falar mais sobre as curiosidades que eu separei lá pra frente, mas o que eu tenho pra falar é que sim, acredito muito também que a Madonna seja, não um best friend forever da Miley, mas que tem um carinho, assim, excepcional. Ela gosta muito da Miley. E só dela ter comparecido no Acústica MTV, a Madonna não topa fazer parceria com todo mundo. Uhum. Então, se ela topou pra ir com a Miley, minha filha, pode ter certeza que ela gosta dela sim. Faço minhas palavras da Clau. Inclusive, Clau, você me perdoa se eu adiantar uma curiosidade que você falaria, mas eu acho que essa você não vai falar. Tranquilo, amigo. Eu acho que a Madonna tem sim um carinho pela Miley, principalmente, que ficou bastante evidente, uma vez que a Miley, ela fez um post de desabafo no Instagram sobre algumas coisas que ela estava vivendo, e a Madonna simplesmente desceu do trono dela pra falar o que ela achava disso tudo. Foram poucas palavras, mas eu acho assim, que pra Madonna se envolver com a vida de alguém, realmente é porque ela tem um carinho. Então ela disse ali, Miley, se você tá dizendo tudo isso, na verdade isso significa que você viveu, né? Então eu acho que sim. E ela disse Madonna... que a Miley é humana. Isso, exatamente. Ela é humana e ela não tem que se desculpar por isso. Uhum, exato. Ela é uma mulher que está vivendo, ela não tem que se desculpar, porque foi na época sobre as possíveis traições com o ex-marido dela, o Liam, deu mó bafafá, então a Madonna falou, não, minha filha, fique quietinha aí, você não tem que se desculpar por nada, não. Você viveu, sabe? Isso é a vida, né? E é legal, achei bastante interessante. Inclusive, fiquei refletindo nessa frase da Madonna pra minha vida pessoal. Ai, gente, eu falo que a Madonna é a palavra de Deus, ninguém acredita. Olha, mas vocês estão vendo como o assunto que a gente está discutindo hoje, ele tem a ver muito com a nossa especulação mesmo, porque a gente tem gente aqui que acredita que a relação com a Miley possa ser uma coisa mais cordial, assim, não tão profunda. Mas vocês, por exemplo, já acreditam numa profundidade maior. E ainda falando sobre a Miley, o @parageal, que é o nosso amigo Jô Oliveira, do Bloco Maracadona. Um beijo, Jô! Beijo! Ele inclusive tem curiosidade pra saber se existe essa possível amizade entre a Madonna e a Miley. E tá vendo como eu tô falando de posturas diferentes? Tem gente que acredita muito, tem gente que acredita pouco, tem gente que queria saber. Então, assim, é um universo de especulações. É muito legal. Bom, o Jô falou que gostaria de saber mais se isso acontece, porque ele vê na Miley a mesma autenticidade, o sangue no zóio e a personalidade e coragem que a Madonna tem. Eu concordo totalmente. Isso eu achei bem legal. E completando o que ele disse, o @mcavalcante filho, perdão, ele disse que pra ele é muito claro, quando a Miley se apresenta, o quanto ela se inspira na Madonna.
enfim, por posturas parecidas com a da Madonna, que é parecido com o que o Joe disse. E ele falou uma coisa que eu achei tão engraçada, ele falou que se a Mariah Carey tivesse alguma inspiração com a Madonna, ela nunca ia assumir isso, ela nunca ia trazer pro público. Pode ser. Bom, já que a gente falou da Miley, assim, mais focado na Miley, e essas 3 pessoas citaram, finalmente o Ben Atif deixou o Instagram dele aberto pra gente tomar conta da vida dele. E, meus amores, eu não sei se ele vai deixar aberto a vida inteira, eu não sei como é que vai acontecer, enfim. Mas foi exclusivo pra nós, eu acho. Ou foi exclusivo pra gente. Mas o Instagram dele, gente, tem 1 milhão de receitas veganas. Maravilhoso. Inclusive, eu vou fazer. Receitas veganas, receitas saudáveis. Ele faz os pratos, ele mostra tudo. Gente, é um menino que ele tá aqui acrescentando uma qualidade de vida pra gente. E sabe o que é o mais legal do Felipe? Ele criou um destaque no story dele com o Madonna Literal, com o podcast do Madonna. Muito querido, né? Muito querido, né? Ele criou um destaque no Instagram dele com prints do nosso podcast. Fê, você não é o correspondente à toa, né? Maravilhoso, gente. Obrigado, Fê. Um beijo. Inclusive, Felipe, eu tô muito interessado em fazer essa receita de pizza de caneca vegana. Adorei, tá? Adorei as dicas. Você fuçou lá no Instagram dele também? Você viu? Eu tô com ele aberto, filho. Eu já vi várias receitas. Você acha que eu não vou fazer? Com certeza. Eu não consigo fuçar agora, mas eu vou dar uma olhada depois. Bom, o Jô Oliveira, gente, a gente nem tem também muito o que dizer, né? Porque a bicha é incrível. A gente já tá, de certa forma, sonhando que a gente vai passar um carnaval pulando no Maracadona. Isso. O Instagram dele tá lá aberto. É só vocês entrarem e fuçar. A bicha tem um visual incrível. É inteligente, é participativa com a gente. Ó, esse eu sou super fã. Nossa, só elogios a esse maravilhoso. E o @mcavalcante filho, na verdade ele chama Marcelo Cavalcante. Gente, de todas as pessoas que já comentaram com a gente, o Marcelo é a mais viajada. Vamos combinar. A bicha tá em todo canto. A bicha está em todo canto. Tem foto em todo canto dele. Um menino belíssimo, enfim. Um menino belíssimo. Tô vendo várias fotinhos aqui. Maravilhoso. Gosto de amizade assim, que viaja com a gente. Que viaja com a gente. Olha, Londres, Budapeste, Berlim, Copenhague, Dubai. Bicho, a bicha viaja. E Marcelo, você é um lindo, pelo amor de Deus. Belíssimo. Ele faz o tour dele. Ele faz a tour dele. Bom, gente, indo pro próximo comentário, o @Mauri Milano acha que a Beyoncé foi quem fez a referência com maior seriedade artística. Aí eu fiquei curioso tentando lembrar qual referência a Beyoncé tinha usado. Aí um outro menino, o @Fabri Feltrin, ele me ajudou a lembrar que provavelmente o Mauri, ai gente, perdão, o outro menino. Eu já vou entrar pra ver o nome dele. Provavelmente ele tava comentando sobre o clipe de Haunted, da Beyoncé. Que ela faz no Justify My Love. E aí eu lembrei da referência de Justify My Love, fui ver o clipe, realmente esse clipe é uma graça, tá? Eu lembro de ter visto na época, porque ele foi lançado na madrugada, eu lembro que eu tava na boate, todo mundo começou a correr pra ver, Beyoncé lançou 500 clipes, bora lá ver, todo mundo na boate no celular. Excelente. Foi tipo a melhor estratégia, de verdade. E, enfim, e o @AM_Ornelas também falou da Beyoncé. E ele disse que mesmo ela sendo, as duas, sendo artistas completamente diferentes, a cantora que mais chega próximo do legado da Madonna, na opinião dele, é a Beyoncé. E eu posso ser sincero? Eu acho que pode ser isso mesmo. A Beyoncé tem um impacto muito grande pra geração de agora. Dá pra comparar com a Beyoncé, dá pra comparar com a Madonna, sim. Inclusive as duas estão entrando em muitas listas esse ano de mulheres mais importantes da história. Da música, né? Do entretenimento, da música, da arte, de tudo. A Beyoncé tá ali do lado dela. Eu também sou muito fã da Beyoncé. Eu gosto muito dessa comparação, de que dá sim pra comparar a Beyoncé com a Madonna, apesar de serem carreiras diferentes, com trajetórias diferentes, percursos diferentes, dá sim pra comparar, porque ambas abraçaram causas, ambas colocaram a cara a tapa, ambas foram massacradas pela mídia, então essa similaridade as fizeram chegar onde elas chegaram, e gente,
a Beyoncé é sim e precisa ser reverenciada, porque a bicha é foda. A mulher construiu um império, sabe? E aquela última entrevista que a própria Beyoncé falou, eu não tinha uma mesa, então eu fui lá, cortei minha própria árvore, construí a minha mesa e fiz que todos se sentassem comigo. Isso pra mim é a mesma coisa que a Madonna também fez. E a Beyoncé falou sobre isso em uma entrevista também. Eu não tô com ela aberta aqui, mas depois eu falo pra vocês. Ela disse que queria construir um império assim como a Madonna construiu dela. E ela conseguiu. Sim, porque a Madonna, no começo da carreira dela, ela foi sim muito atacada, ela foi sim diminuída, e a Beyoncé, elas tiveram esse mesmo problema no início das carreiras, a Beyoncé foi lá e falou, vou lutar. Então eu acho que essa ousadia das duas as tornam muito mais similares do que muita gente pensa, apesar delas terem levado a carreira diferentes, né? Mas eu super concordo. Bom, gente, falando das pessoas que comentaram agora essas últimas opiniões com a gente, Mauri Milano, tá? Perdão, gente, que eu tava me enrolando. E ele chama Maurício Milano. Gente, ele é produtor musical e o Instagram dele, as legendas são todas escritas em espanhol. Eu não sei se ele é brasileiro ou é um brasileiro que tá morando fora, mas enfim, achei interessante que o Instagram dele tá cheio de fotos conceitos. O @am_ornelas é o Antônio Ornelas. É um menino com fotos belíssimas também. Um monte de fotos de praia, um monte de fotos de natureza. E o Rodrigo Fabri Feltrin, que é o @Fabri Feltrin, é um arquiteto, professor e pesquisador, gente. Então é uma pessoa também com gabarito pra falar as coisas que tá falando aqui com a gente, né? As primeiras fotos dele são todas em Londres. Não é qualquer um, né? Difícil pra Londres, hein? Bom, o @eurodrigo Campos, ele citou duas homenagens à Madonna que realmente são muito interessantes. A primeira é a performance de Burning Up do álbum Fever, da Kylie Minogue, com Vogue, né? Esse mashup dessas duas músicas que ele ama demais, todo mundo ama. E, inclusive, o visual dessa performance em homenagem à Madonna, a própria Madonna referenciou na Stick and Switch, no Vogue da Stick and Switch. O @Everton Serri, ele citou exatamente essa história, né? Que é a Kylie usando Vogue e Madonna usando Vogue da Kylie no seu Vogue. É a referência da referência da referência. E voltando pro @eurodrigo Campos, ele contou uma coisa que eu também não sabia. Que a Lady Gaga agradeceu a Madonna no encarte do disco do vinil do The Fame. Isso eu realmente não sabia. Eu sabia. Que legal, né? O @Paulinho César, ele tocou num assunto delicadíssimo, que é o sonho de feat com a Kylie Minogue, né? Ele, enfim, a gente nem perguntou sobre feat nessa postagem do assunto pra essa semana, porque a gente sabe que entre nossos fãs, esse feat dos sonhos é o sonho maior de todos, né? Sabendo que isso dá um podcast completo, a gente não entrou nesse assunto agora. Mas, Paulinho, só pra te dizer que você não tá sozinho nessa, tá? E a gente, em algum momento, vai falar sobre feats, possíveis feats, e esse a gente já nem precisa fazer mistério, que é o nosso número 1. Tô errado, gente? Não. O @JPRNeto, ele contou que a Rihanna já falou algo sobre querer ser a Madonna Negra. Eu não sabia dessa declaração, ele trouxe isso aqui pra gente. Já, eu tenho essa informação, mas é verdade? Pra vocês. Então, inclusive, ele foi o único de todos os comentários que citou a Rihanna, e eu achei muito interessante observar por esse ângulo, porque a Madonna sempre foi muito aliada das causas, né, gente? Ela sempre foi... Enfim, ela sempre teve discursos anti-racismo, anti-homofobia, anti-machismo e tudo mais. Mesmo, por exemplo, ela sendo uma pessoa branca, né? Ela se alia a causas que são de outras pessoas pra contribuir com a força e com o discurso dela. Isso é legal, ser uma aliada, e a Madonna sempre será a nossa aliada. E a Rihanna, além dela ter um trabalho incrível, eu adoro as músicas, os trabalhos da Rihanna, e ela tá fazendo falta. A ex-cantora Rihanna, que agora só vende maquiagem. Pois é, a ex-cantora. Está riquíssima, maravilhosa. Rihanna, sai da toca. Inclusive, Rihanna, se você estiver nos ouvindo, fica a dica aqui pra senhora, tá, querida? Vamos tá lançando de novo? Obrigado. Rihanna, por Deus, nada. volta. Eu não aguento mais. Não, e como eu tava dizendo, a Rihanna, ela, além de ser incrível, ela tem a representatividade por ser uma mulher preta, entendeu? Então eu acho que olhar por esse ângulo de que em algum momento ela disse que ela gostaria de ser a Madonna Negra, ela quis dizer mais dessa postura forte da Madonna, né? Essa postura de briguenta. E essa fala dela não é de agora. Essa fala dela, em uma entrevista, ela já falou que isso vem desde pequena. Mas o que eu entendi foi mais ou menos isso, né, Clau? Que ela tem essa coisa de se inspirar na força da Madonna, né? De brigar pelas causas. E ela também sabe
que ela representa uma parcela da população que sempre careceu de representatividade, que são as pessoas pretas, entendeu? Bom, gente, eu li vários comentários, tá? Eu tentei ir de forma bem resumida, porque vocês foram muito participativos e vocês escrevem muito, então a gente tem que dar uma pincelada pra caber todo mundo aqui no nosso podcast. Muita gente participou e que eu não consegui ler aqui. Tem @GetúlioAbelha, @Juan6x, @mr.bluesky19, @ilon_max, @leo.meira, @jonathanradaz. Enfim, eu tentei dar uma resumida. Não sei se eu falei também o arroba de vocês todo certinho, mas como o post ainda tá lá, vocês entrem lá, procurem as opiniões um do outro, interajam entre si, porque se esse podcast tá falando sobre amizade e a gente acreditando em outras ou não, aqui, meus amores, entre os nossos ouvintes, a gente quer estimular a amizade sim. Então entrem lá, interajam, virem amigos e acessem o OnlyFans do Matheus. É isso. E o bloco de opiniões dos fãs acabou, tá? Agora a gente vai saber quais foram as pesquisas que a gente realmente achou, os fatos. Bora? Madonna literal. Então, eu vou começar pela Cher, que na verdade a Cher, a carreira dela é bem antes dos anos 80, pra quem não sabe. E muita gente gosta de rivalizar Madonna e Cher. Já teve muitos tabloides fazendo rixa entre as duas e muitas vezes a maioria das vezes a Cher rebateu essas críticas. A Madonna, eu não vejo muito nas entrevistas ela comentando sobre isso. Mas a Cher, sempre perguntada sobre Madonna, ela já rebateu umas 2, 3 vezes sobre isso. E uma curiosidade é que a Cher, ela tem sim uma admiração pela Madonna. Ela gosta sim da Madonna. Ela gosta tanto, gente, que ela chama Madonna de Mad. Um jeito carinhoso de chamar. Vocês sabiam disso? Eu já vi. Ela chama a Madonna de Mad. E aí também, através da Cher, surgiu o meme em 2012, What the fuck is MDNA? Vocês lembram desse meme? Porque na época pra quem não sabe, na época do lançamento do MDNA, todos os fãs da Madonna ficavam falando pra Cher, vai lá, escuta o MDNA. Ai, a Madonna lançou o álbum MDNA. E a Cher tava assim, boiando. Eu falei, what the fuck is MDNA? Tanto que depois ela informou, ela falou, gente, eu não quis ofender a Madonna, eu só apenas não sabia o que era MDNA. Depois ela foi entender que era o lançamento do álbum e aí tudo ficou resolvido. E mais uma curiosidade é que em uma entrevista, eu não lembro o nome do programa, tá, gente? Essa aqui eu não coloquei, porém, se vocês quiserem fontes depois bonitinho, eu faço tudo detalhado pra vocês. Mandem lá nos comentários. A Cher disse que gostaria que a Madonna dirigisse um de seus clipes. Nossa, que legal. E ela até falou pro o entrevistador falou, eu não sei se você tá sabendo, mas a Madonna, ela tem se dedicado na direção de alguns clipes dela e por trás disso tem a mãozinha dela ali na direção. E a Cher falou, eu acho ela extremamente talentosa e eu gostaria, sim, de ter um dos meus clipes dirigido por ela. Gente, já pensou que legal que seria? Isso seria maravilhoso. Nossa, hein? E em meados dos anos 80, ela tava numa coletiva de imprensa e um cara solta. O que você acha da Madonna? Aí fica aquele silêncio. Aí ela fala, eu acho ela talentosa. Aí ela fala, o quê? Você tava esperando eu falar mal dela, fofo? É tudo essa entrevista. Ai, essa maravilhosa. Entrevista é maravilhosa. Tá ela cortou vídeo, o jornalista, inclusive. né? Ela cortou o jornalista porque provavelmente achavam que ela ia falar mal, né? Tava todo mundo esperando. Exatamente, ela falou, você tava esperando que eu falasse mal dela? E ela ficou com aquela cara de deboche e aí todo mundo caiu na risada. Esse trechinho tá no nosso vídeo lá, o que as cantoras pensam sobre a Madonna. Bom, agora eu vou pra Cyndi Lauper, que também, gente, por Deus, quando eu fui pesquisar mais sobre Cyndi Lauper, sei algumas coisas, já sabia algumas coisas de cabeça, mas, gente do céu, é só notícia tendenciosa, é só de rivalidade, é só de coisas que Cyndi nunca falou sobre Madonna, só de coisas que Madonna nunca falou sobre Cyndi. Eu acho que provavelmente triste. a Cyndi Lauper deve ter sido a mais prejudicada com essas histórias de imprensa do que a própria Pois Lady é. Gaga, né? Pois é, menina. Eu acredito. E isso vem desde dos anos 80, olha isso. Até hoje tem essa palhaçada. Em uma das entrevistas, eu separei aqui pra vocês, ela disse que nunca competiu com a Madonna. Ela falou, sempre me inspiro na Madonna porque nós começamos na mesma época. Em outra entrevista mais pra frente também, ela falou, ela é ótima, ela sempre fez coisas gigantescas. Éramos maçãs e laranjas. Eu sempre odiava quando a mídia nos confrontavam. Eu nunca me senti em uma competição, exceto quando a imprensa fazia isso, né? Porque ela tinha que rebater algo que não era verdade. E esse trechinho, ela deu entrevista pro Music News, tá? Pra quem quiser a fonte certinho. E vocês acham, gente, que rolou assim? Vocês ficaram sabendo de matérias tendenciosas sobre Cyndi versus Madonna? Não, matéria sim.
tempo inteiro. Matérias tendenciosas tem muito. Mas eu não acredito em nada. É Também difícil não. de acreditar. Porque eles pegam trechos, recortam trechos, vão lá, leva pra outra cantora e a cantora acaba falando uma coisa baseada num trecho que não era nem verdade, aí vira uma bola de neve. É muito triste isso, gente. Mas enfim, eu amo Cyndi Lauper também. É uma das minhas cantoras favoritas. Um beijo, Cyndi Lauper. Um beijo, Cyndi, que tá ouvindo a gente. Outra também polêmica é a Whitney Houston, que eu separei. Por mais que a Whitney e Madonna tenham trabalhos completamente diferentes, a Whitney também, em entrevistas, ela era perguntada sobre o que ela pensava sobre a Madonna. E a declaração que eu separei aqui pra vocês é o seguinte: eu tenho muito respeito por Madonna, ela trabalha duro no que faz. Eu acho que todo mundo que trabalha duro como Madonna ou como eu, merece o que quiser e merece fazer o que quiser também. É isso que eu penso sobre a Madonna. É uma declaração, ela foi assim objetiva. Porque o repórter também, ele perguntou no intuito dela falar mal. Só que Mas ela não como falou. todos os repórteres que fazem Todos. perguntas Eles desse jogam tipo. pra poder colher o que eles querem, mas felizmente elas cortam eles. E também, infelizmente, na época que ela faleceu, poucos dias antes dela morrer, saiu até uma matéria, isso. A Whitney tava dançando ao som de Vogue no Halftime Show do Super Bowl 2012. Eu lembro. Filmaram ela acho que ela estava num restaurante e ela tava assim, No aeroporto. vibrando. No aeroporto. Aham. Ela tava vibrando, sabe? Eu fiquei assim, ai, cara. Ah, gente, isso é muito lindo, né? Pensar que isso foi quase a última imagem pública que a gente teve dela. Pois é. E a Whitney, assim, uma voz que a gente nunca mais vai ter igual. Eu falo isso com tranquilidade, porque essa mulher gosto muito. Outra também que eu separei, duas dos anos 80, né? Que surgiram nos anos 80. Debbie Gibson e Kylie Minogue. A Debbie Gibson, eu talvez não sei se o pessoal da geração agora conhece a Debbie, mas ela também surgiu nos anos 80, assim como Paula Abdul. Eu não achei muita coisa da Paula Abdul sobre a Madonna, tá? Mas sobre a Debbie, é uma coisa recente. Na época, eu não encontrei muitas coisas que ela falava sobre ela lá. Mas em entrevista ao Paris Hilton, o blogueiro, que também é super fã da Madonna, ela defendeu a Madonna sobre o preconceito contra a idade. Ela falou o seguinte pra ele: a Madonna continua gostando de ser a pessoa que sempre abre portas pra algo e muda o pensamento das pessoas. Então, ela diz que não acha certo as pessoas julgarem a Madonna pela idade. E ela continua sendo relevante e sempre vai ser. Foi essa a fala dela. Vocês conhecem a Debbie Gibson, né? Gente, quem não conhece a Debbie Gibson, vai no YouTube e busca a música Lost in Your Eyes dela. É a música que eu mais amo dela. Maravilhosa. Ah, eu amo essa música, ela é perfeita. Ai, tô até vontade de cantar, fazer um karaokê aqui, mas a voz dela é muito fininha e eu vou ficar ridícula. Um dia nós vamos fazer um episódio de karaokê. E por último, da década de 80 que surgiram, Kylie Minogue. Pra quem não sabe, Kylie Minogue não está aqui há pouco tempo, tá, galera? Não, e o Ela que surgiu- não parece, né? Porque Pois é. É assim, ela não envelheceu. Não é? A bicha é trabalhada no formal. E ela sempre, gente, não tem como eu pegar todas as entrevistas, todos os trechos que a Kylie falou da Madonna, porque são muitos, gente, muito, muito, muito. Ela sempre fala da Madonna. Tem entrevista que a gente postou, acho que esse ano já, dela falando sobre parcerias, e a gente fica lá naquele sonho de Alice, achando que vai acontecer, mas não vai. Uhum. E eu separei um trechinho muito bonitinho. No vídeo que a gente fez, tem o trechinho que ela fala que ela ama a Madonna, que ela assistia escondido o clipe do Justify My Love, na época que estreava na MTV. E o que eu separei eu era muito influenciável por ela e acho que ainda sou. Dado ao fato que Madonna trilhou esse caminho e é quase um molde para muitas cantoras e muitos músicos também. E é uma fala absurdamente sensata da Kylie, né? A gente não precisa nem falar a opinião de vocês, que vocês também amam Kylie Minogue. A gente já falou isso, né, gente? Todo mundo ama a Kylie Minogue. Quem não ama é difícil. Difícil de achar. Pois é, entrando na década dos anos 90, Matt, o que você tem sobre Mariah Carey pra nos Gente, falar? Mariah Carey, essa... É difícil, hein, achar depoimento da Mariah Carey. É difícil. Eu tenho aqui, eu tenho alguns takes, alguns vídeos e eu vi algumas entrevistas, mas basicamente eu quero fazer um review, porque é uma cantora de uma relação com a Madonna muito polêmica, que não significa necessariamente que foi polêmica. Segundo a revista Eu, novamente, você consegue analisar que, de fato, tudo que aconteceu entre elas é uma grande polêmica causada pela mídia. Nada que realmente isso tenha acontecido. Eu percebo que a relação entre as duas foi muito... mostrou-se difícil justamente por alguém jogar um trecho pra Madonna, a Madonna faz um comentário em algum trecho desnecessário, as pessoas pegam esse trecho, jogam pra Mariah, e a Mariah acaba debochando, porque de fato, se você recebe um ataque,
como a mídia, como os repórteres disseram que foi, lógico que ela vai rebater. Então, sim, houve um grande debate entre elas nos anos 90. Porém, isso prova que nada mais é, o que eu vou dizer agora, prova que nada mais é do que um grande complô da mídia. Por quê? Um erro de comunicação entre elas também, que eu acredito que só tenham pego trechos, só esses trechos também, não tiveram oportunidade. Exatamente. E que daí também nunca foram tirar as histórias a limpo, entendeu? Exatamente. Foram induzidas pela mídia, sempre mostrando farpas uma da outra, entraram nessa história e não foram se entender, entendeu? Exatamente. Na época que a Madonna lançou Hard Candy, ela foi muito questionada sobre a Mariah Carey, porque a Mariah estava lançando um álbum também. Tanto que ela já tinha lançado quando a Madonna estava lançando dela, e aí as pessoas queriam muito saber o que a Madonna estava achando do álbum dela. Então ela já cortou o jornalista falando... isso foi uma entrevista que a Madonna fez em Nova York, eu esqueci o nome do veículo, mas depois a gente coloca nos comentários lá da página. A Madonna eles perguntam, e aí, o que você achou do álbum da Mariah, né? Porque tá fazendo tanto sucesso quanto o seu. Ela fala, eu gosto, eu faço meus exercícios de ginástica na academia com o álbum da Mariah, maravilhoso. Inclusive, baseado nisso, também teve uma outra entrevista que a Madonna deu para uma rádio Z100 nos Estados Unidos, que as pessoas questionaram ela, que você acha mesmo que a Mariah é um ícone? E ela falou, depende, o que é um ícone? Por que você está fazendo essa pergunta? Se sim, é. Sabe? Gente, maravilhoso, quebrou ali o jornal. Aí eles perguntaram, então você tá dizendo que você gostou do álbum dela? Eu falei, sim, eu gostei bastante do álbum dela. Que, consequentemente, aconteceu a mesma coisa com a Mariah. Então, mas é exatamente isso. E a minha impressão é de que a Mariah cai... Mariah... A gente não pode errar esse nome, hein? Que a Mariah cai mais nessas armadilhas de imprensa. Sim. Entendeu? Pois ela fica mais brava com essas... O Andy Cohen, acho que é o Andy Cohen, eu não sei pronunciar o sobrenome dele. Tem o programa... Gente, todas as vezes que vai qualquer artista feminina no programa dele, ele fala sobre a Madonna. Isso que eu ia falar agora. Ele pergunta, ele perguntou, duas participações que a Mariah foi no programa dele, ele citou a Madonna. Então, ele citou já com a Pink, ele citou, acredito que, posso estar enganada, mas acho que com Jennifer Lopez. Ele é fã da Madonna, óbvio. Mas ele sempre faz questão de pôr a Madonna ali no meio dessas artistas. Então, mas ele induz de uma forma um pouco tendenciosa. Sim, tendenciosa. Ele faz pra poder meio que ganhar audiência mesmo. Só que com a Mariah não funcionou, porque ele já foi lá, eu encontrei um link aqui bacana, ele já pergunta pra ela, qual é a sua relação com a Madonna? Vocês estavam ranqueando nos charts no mesmo tempo. E a Mariah já olha pra ele com uma cara de espanto e fala assim, por que você quer saber sobre essas perguntas? Honestamente, eu realmente respeito o que ela tem feito como uma artista na carreira dela. Eu olho pra ela com tudo que ela tem feito e eu acho que isso é fantástico. Ou seja, quebrou o cara ali na hora, sabe? Então, aí também tem uma outra notícia daquele portal do Reino Unido, Daily Mail, que foi reportado que a Madonna e ela dividiram um jatinho, que elas foram para um casamento, que foi super legal. Ou seja, gente, nada mais essa polêmica entre elas que um complô da mídia. Então... Tá, mas eu acho que a gente tem que pontuar que mesmo tendo todas essas rixas são criadas pela mídia, porque elas devem até todas conviver muito pouco. Sim. Mas as rixas são criadas pela mídia, mas no caso da Madonna e da Mariah, foram os buracos que elas mais caíram. Foram as armadilhas que elas mais caíram. Erro de comunicação entre elas também, que eu sempre falo. Sim, teve momentos que elas acabaram sendo... jogando farpas uma pra outra. Foi. E isso foi impulso de mídia. Isso, exatamente. Mas elas, nem todas as vezes, elas conseguiram se salvar dessa armadilha. Eu acho que isso a gente tem que pontuar, que às vezes elas perderam o controle da situação. Elas caíram, mas nos anos 2000 a gente percebe que elas se resolveram quando a Mariah, inclusive a Madonna fala bem do álbum dela, inclusive a Mariah fala que acha a Madonna um ícone. Isso foi muito bacana. Sim, em 2006, se eu não me engano, depois da performance do Grammy, foi em 2006, né, gente? Eu sou muito confusa com esses anos da Era Confessions. Foi em 2006 a apresentação da Madonna no Grammy com o Gorilla, né? Foi. Então, perguntaram pra Mariah o que ela achava depois da performance da Madonna, o que ela achou.
E ela falou também, ela é uma lenda. Ela tá nessa jornada há muito tempo e eu fico super feliz por isso, que é inclusive esse trechinho que você acabou de falar. Maravilhosa. A próxima, gente, eu destaquei a Beyoncé, porque todo mundo sabe que a Bee começou no Íntima Bee. Que ela começou com as Destiny Child, né, em meados, assim, dos anos 90. E como o Matt falou lá no começo, muita gente acredita que ela não se inspira na Madonna por terem trabalhos diferentes, por terem, assim, musicalmente algumas diferenças. Mas a Beyoncé, sim, ela sempre deixou claro que se inspira na Madonna. Apesar de ter evidências com divas disco também, né? E eu separei um trechinho que ela falou do império, que ela quis construir o império, que a gente comentou lá no começo. Ela falou o seguinte: eu senti que queria seguir os passos da Madonna e ter o meu próprio império. Isso foi em uma coletiva para Associated Press. E mais pra frente ela também falou: eu amo a Madonna, definitivamente, tudo funciona pra ela. Eu assisti o clipe de Huminator para o vídeo de Check On It. Quem não sabe, aquele vídeo todo cor-de-rosa, a Beyoncé queria fazer algo mais parecido com o Huminator. E ela falou: embora não tenha saído nada parecido, eu queria fazer algo assim, mas não tivemos tempo de fazer, porque foi gravado numa filmagem de 12 horas apenas, então não deu pra concluir a ideia. E tem um videozinho que tá dentro da nossa compilação, que ela fala: a Madonna não tem medo de arriscar, tudo que ela faz, as outras seguem. Eu quero agradecer a Madonna por sua ótima música, seu grande estilo e por inspirar todas nós. E aí... Maravilhosa. Ai, que bonito. Eu acho muito fofo isso, dessa gratidão que elas têm. É muito bonito isso. E o clipe de Haunted, que foi dirigido, inclusive, por um amigo da Madonna que trabalhou muito com ela, o Jonas Arkelud, gente. Ele que dirigiu esse clipe, então ela fez essa releitura de Justify My Love. E também, dentro dessas curiosidades, a Madonna já levou a Mercy James, que gosta muito da Beyoncé, em um dos shows. Aí tem até uma foto da Beyoncé beijando a testa da Mercy. Ela tava super na pista premium ali. Maravilhosa. Caraca, que legal. E por último também, queria falar, a Beyoncé e o Jay-Z, eles foram na Rebel Heart Tour, no show em Los Angeles. Rendeu foto? Rendeu fotos, vou compartilhar depois pra vocês. Tem uma foto da Beyoncé e do Jay-Z sentadinhos lá na plateia assistindo o show da Rebel Heart em Los Angeles. Ui. Ou seja, Beyoncé, gente, Beyoncé e Madonna não tem como. Cara, a Beyoncé deve ser a pessoa mais legal do mundo. Sim, deve ser incrível. Perfeita. Deve ser incrível lidar com a Beyoncé, assim, sabe? Assim, eu não sou o maior fãzão da Beyoncé do mundo, mas eu acho que ela tem energia de boa amizade, entendeu? Sim, Você vê assim, né, olhando. Eu concordo. Eu acho que eu ia ser um grande amigo dela. Eu também, acho que ela me adoraria. E a Madonna também. Com a Madonna certeza. também me adoraria, porque eu sou libriana e a Lola é libriana. Não, amiga, a então Madonna ela adoraria a Beyoncé, eu quero dizer. Não, que não adoraria você. não, mas eu também, cara. Me deixa Ela ser amigo adoraria dela. também. Me deixa, ela gosta de librianos. Pode ser. Vamos lá, as Spice Girls, que eu também amo, sou muito fã. Gente, eu amo. Olha só, ele mostrando já os itens raros dele ali na câmera. Gente, vocês vão falar, eu gosto de mostrar essas coisas de colecionismo pra vocês. Eu mostrei a semana passada o meu CD da Gap, né, o promocional da Gap. Mandei a foto pra Cláudia, ela ignorou, ela falou que ia fazer um stories, não fez. Então vocês não viram o meu CD da Gap, mas agora eu tô mostrando as minhas bonecas das Spice Girls. Posta na sua página pra não ter problema, Tico. Eu acho que você tem que postar na sua página pra não ter problema. É isso mesmo. Chega de posta e depender marca a da gente que eu compartilho, cara. Eu esqueço, é muita coisa na minha cabeça. É isso mesmo, eu vou ser mais independente. Então, mesmo. gente, sobre as Spice Girls, eu vou começar com a Jerry, que também é conhecida como Ginger Spice, né? Ela é muito fã da Madonna, gente, sério. Ela é tipo assim, tipo a gente, sabe? Ela deu o nome da filha dela, sua primeira filha, ela colocou o nome da Madonna em homenagem. Sim, chama Bluebell Madonna. Bluebell Madonna, ela colocou. E também ela introduziu a Madonna no VMA de 98 e ela rasgou elogios pela Madonna. Ela só faltou chorar. Quando a Madonna entrou no palco, a Madonna entrou até assim, já com os braços abertos, porque ela falou tantas coisas maravilhosas e você vê nítido que ela é fã da Madonna. Ela chama ela de meu ídolo antes da Madonna receber o prêmio. E também, não só ela, como a Mel C, ela é muito fã. Ela falou o seguinte em uma das entrevistas, ela falou:
Madonna foi a artista que me fez tornar uma popstar. Ela tem total controle da carreira, tem uma ética incrível de trabalho e tá atenta a cada aspecto da sua imagem. Seus vídeos sempre são espetaculares e seus shows atraem multidões. Já a vi diversas vezes, mas a primeira que eu fui foi a Girly Show em 93, que foi realmente um show de tirar o fôlego. E ela escolheu o álbum favorito dela, adivinha qual? Ray of Light. Maravilhosa. Então, Victoria Beckham. Mel C é viúva do Ray of Light, assumida. E por último, das Spice, eu só ia falar um comentário. A Victoria Beckham, não achei muitos depoimentos, mas a gente sabe que ela é super fã da Madonna, porque ela ficou desfilando durante os anos 2000 com a camiseta da Blonde Ambition pra lá e pra cá. Várias fotos de paparazzi dela com a camiseta da Blonde Ambition. Gente, eu sou muito fã das Spice Girls, vocês sabem disso, né? E eu tenho, inclusive, uma hora a gente pode falar melhor disso, mas eu tenho tatuado no meu braço o autógrafo da Jerry e da Mel C, que elas mesmas escreveram em mim e eu tatuei por cima. Que amor. E eu já trabalhei com a Mel C numa produção de um show legal. Ai, que rico. Gente, Desculpa. bafo, né? Eu tenho tanta foto com ela. Então, e a Mel C, ela já cantou Like a Prayer num concerto desses promocionais, assim, tipo, lá na Inglaterra, ela já cantou Like a Prayer. E é um live muito legal. Então, como uma das nossas perguntas foram de homenagens que a gente se interessa, eu gosto muito desse cover de Like a Prayer, feito pela Mel C, que ela cantou lá na Inglaterra. Eu não sei se vocês sabem, mas no teste das Spice Girls, quando elas prestavam lá os concursos pra formar o grupo, uma das músicas que aprovou a Victoria Beckham foi Like a Prayer também. E é muito engraçado você imaginar a Victoria Beckham cantando Like a Prayer, porque a Victoria foi a que mais se afastou da música com a história das Spice Girls. E hoje ela nem cantora é mais, mas uma das músicas que aprovou ela pra entrar nas Spice Girls foi Like a Prayer. E a Jerry, né? A Jerry é essa loucura. Colocar o nome da filha é, assim, uma homenagem incrível. A família materna da Jerry é da Espanha, então ela gosta muito de música latina e tal. E tem um single da Jerry chamado Mi Chico Latino, que ela já declarou que tem um pouquinho de inspiração em La Isla Bonita. Eu imaginava. Não precisa nem explicar, né? Eu amo Spice Girls. Minha música favorita delas é Holler. Ainda sobre os anos 90, gente, eu vou falar sobre uma das minhas cantoras que na época que eu comecei a descobrir mais, me introduzir mais na música pop, é a Nelly Furtado. Muita gente fica falando que a Nelly não gosta da Madonna, que a Nelly falou... Saiu uma notícia, eu vou desmentir isso agora, sobre uma notícia fake que a Nelly Furtado falou que ela não gosta do jeito que a Madonna leva a vida, porque ela acha que ela é muito exagerada e muito obsessiva em querer ser jovem. Isso é uma total mentira. E a Nelly Furtado fez um tweet desmentindo isso, gente. Ou seja, então é uma mentira horrorosa. E no caso, quem fez essa fake news foi um site chamado Pop Crunch, que falou exatamente essas falas que ela nunca falou. Ela disse odiar jornalistas sensacionalistas por isso. Ela disse que nunca falou um absurdo desse e ela gosta da Madonna. Ela escreveu, somos amigas. E em dezembro de 2019, também tem uma curiosidade, ela foi a Unapologetic Bitch da noite do show de Toronto. Ela subiu no palco com a Madonna, pra quem não lembra, vocês lembram? Gente, você sabe que essa amizade pode ter acontecido mesmo? Porque o auge da Nelly Furtado foi quando ela tava fazendo parceria sendo produzida pelo Timbaland, que foi a abertura dos trabalhos pro Hard Candy. Então ela é o mesmo grupo, elas podem ter realmente se cruzado. Com certeza, se aproximado. com certeza. E entrando ainda nessa sua curiosidade, Tico, em 2008, num show da Polônia, o Timbaland estava com a Nelly Furtado no palco e eles fizeram um mashup com Give To Me, que tem uma música da Nelly também chamada Give To Me. Então ela cantou Give To Me no show da Polônia. Muito amor, muito amor. Ela tem uma admiração grande pela Madonna. Ainda, gente, agora não tem nem mais o que falar, que é sobre a Britney. Eu fiz uma compilação com momentos hiper fofíssimos, que tem até declaração da Madonna que eu falei, que considera a Britney sua irmãzinha mais nova. E a Britney ela confessou em um desses trechos dessa minha compilação que ela não costuma ficar nervosa quando vai conhecer pessoas famosas. Mas quando foi pra conhecer a Madonna, ela disse que ficou muito nervosa. E também, óbvio, que a gente tem que mencionar aqui a parceria entre as duas que rolou no clipe de In Against the Music.
que eu amo esta música. O clipe é excelente. Ai, eu não tenho nem palavras. O clipe é excelente. Vocês gostam de Me Against the Music, né, galera? Claro que eu gosto, eu acho Maravilhoso. perfeito. Nossa, eu amei aquela parceria, tudo. As duas se esfregando na parede, amo. Eu queria ter visto um live dessa parceria, mas tudo bem, a gente se contenta com o VMA 2003. E, gente, temos aqui também uma curiosidade. Em 2011, a Britney, ela acrescentou no setlist da sua turnê, Femme Fatale, um cover de Burning Up. E, em 2016, durante Tears of a Cloud, a Madonna, no Pocket Show, ela cantou Toxic, numa versão excelente, uma versão, assim, super sexy, maravilhosa, vestida de palhacinha, coisa mais linda. E alfinetando o Trump com a performance. Exatamente. Maravilhosa. Sexy com o contexto. A Madonna gosta bastante dessa música, tanto que Gosta. em 2016 ela publicou um vídeo dela tocando violão, cantando essa música, lembra? Também, novamente, bem lembrado. E também, gente, Christina Aguilera, não podemos esquecer da Christina. Eu não lembro qual comentário que o Tico leu, que um dos fãs da página disse que achou que a Beyoncé foi uma das pessoas que mais, assim, teve um contexto bacana em relação à homenagem da Beyoncé. Que teve uma inspiração levada Séria. mais séria, com uma seriedade maior. Mas pensando por esse lado, eu sei o que você vai dizer. Exatamente, mas eu discordo porque eu acrescentaria a Christina Aguilera dentro deste contexto. Porque o clipe de Not Myself Tonight é nada mais que um tributo e faz referências ao clipe de Express Yourself. E Like a Prayer e Omnator. Tem essas 3 referências num clipe só da Christina. E ela falou que Express Yourself é um dos clipes favoritos da vida dela. E ela falou o seguinte: é transversalmente muito forte e poderoso. Eu amo a referência direta que fiz a Madonna com o momento no olho de vidro. Sabe, quando ela tá naquele... É um galpão, sei lá, o que é aquilo onde ela tá numa escada gigante e ela usa aquele olho de vidro e aquele fumo nas escadas. Ela disse que amou essa referência que ela fez. E tem as cenas de sadomasoquismo também no clipe de Not Myself Tonight, que é a referência de Omnator, pra quem não lembrou. Eu achei que você ia comentar do clipe de Fighter, na verdade. Porque tem uma inspiração em Frozen. E eu acho Sim, bem legal. bem lembrado. Essa eu não tinha destacado. Bem lembrado. E ela disse que o intuito estava prestes a homenagear uma mulher muito forte que abriu o caminho muito antes dela e outras cantoras. Tem uma entrevista também que a Cristina rasga elogios pra Madonna, que tá na nossa compilação, pra quem ficar curioso. Inclusive, gente, depois que a gente publicar o podcast, vocês vão lá no nosso story, que a gente vai deixar o videozinho, tá bom? Com os trechos que a gente mencionou. E também, gente, pra finalizar aqui sobre a Pink, existe uma teoria sobre ela ser escolhida pra performance do VMA 2003. Não sei se vocês já ouviram essa Jennifer fanfic Lopez? aí. Isso, com a Jennifer Lopez. Se não fosse Britney e Christina, seria Pink e Jennifer Lopez. E ela comentou sobre isso em uma entrevista. Ela falou, caso não fosse a Britney ou a Christina, né? Ela disse que seria ela. Não exatamente ela falou isso, mas se fosse ela falou que ia fazer igualzinho a Britney e estacar um beijo na Madonna. Ela disse, se a Madonna viesse de boca aberta, eu não saberia o que fazer. Imagina só. Representou. E ainda sobre os anos 2000, eu vou começar aqui com uma das minhas... Eu me arrisco a dizer que depois da Madonna, assim, uma cantora que eu me identifico muito, que eu tenho uma ligação muito forte, é a Rihanna. A Rihanna, ela também é muito fã da Madonna, tanto que agora eu vou até comentar que ela disse que gostaria de ser a Madonna negra. E isso vem desde quando ela era pequena. A Rihanna nomeou a Madonna como maior influência artística. Ela disse que quando era criança almejava ser a Madonna. E quando crescesse, a elogiou por sua capacidade de se reinventar constantemente com sucesso ao longo da carreira. Ela falou, acho que a Madonna foi uma grande inspiração para mim, especialmente para os meus primeiros trabalhos. Se eu tivesse que examinar a sua evolução ao longo do tempo, acho que ela reinventou com sucesso seu estilo de roupa, sua música, em todas as vezes. Ao mesmo tempo, é uma força real que permaneceu no entretenimento em todo o mundo. Ela falou isso para Digital Spy, um portal. E também a Rihanna fez uma performance no Fashion Rocks Concert 2008, 2009, se eu tiver errada, me Vogue, corrijam. né? Cantando Vogue, ela cantou Vogue. Perfeita. E também, pra quem não sabe, a última curiosidade sobre a Ri, eu deixo um questionamento. Será que Umbrella teve influências de Fever? Sabe por quê? Ela falou o seguinte, quando eu fiz aquela cena metálica, sabe, no clipe de Umbrella, ela falou, eu não fiz pra mostrar o meu corpo, eu não fiz pra as pessoas gostarem de mim, eu simplesmente fiz porque era um visual legal e inesperado. Eu me inspirei pra fazer coisas que só a Madonna podia fazer. Uau. Ou seja, nós sabemos que em Fever tem uma cena da Madonna toda metalizada também. E aí ela disse que nesse momento do trecho ela quis, assim, fazer uma referência. Então pode ser que Umbrella, pra quem não sabe, tem referências de Fever.
E ainda sobre essa década dos anos 2000, porém a Shakira ela surgiu nos anos 90, né? Se não me falha a memória. Mas o destaque, assim, que assim, o mundo deitou realmente pra ela, se eu não me engano, foi nesses meados dos anos 2000, redondinho, 99, 98. E, Matt, você que é um grande fã da Shakira, né? O que você conta pra gente de legal? Bom, gente, a Shakira, ela é uma grande fã assumida da Madonna. E ela já elogiou a Madonna por diversas vezes. Inclusive, ela disse que o clipe, numa entrevista que a Shakira deu sobre o clipe do American Life, aquele primeiro videoclipe que foi censurado pela própria Madonna, ela disse que o videoclipe foi necessário. Inclusive, ela já repostou nas mídias sociais dela muito tempo atrás, a própria Shakira. E ela viu a Rebel Heart, né, mano? Inclusive, a Shakira, ela foi, junto com o Tico, em novembro de 2015, na Rebel Heart, assistir a Madonna. Eles postaram uma foto icônica, ela, a Shakira, a Madonna e o boy dela... Calma, Tico, não é você ainda. E o boy dela, o Piquet. Inclusive, Piquet, beijos pra você. Se vocês repararem bem na foto, que inclusive foi o Guy que postou, quem tava no fundo da foto é o Malik, não sei como pronuncia, ele tá lá no fundo assim com a cara bem faceiro ali. Será que esse romance é lá de trás, hein? Fica a questão. E uma curiosidade, não engraçada, mas bastante peculiar, é que vocês sabiam que a Shakira, a Marilyn Monroe e a Madonna têm um comercial juntas? O comercial da seda? Sim. Eu amava. Aqui na América do Norte, a seda no Brasil se chama Sunsilk. Aqui. Então elas tiveram, é que eu descobri isso agora. Eu assisti, né? Elas tiveram um comercial juntas. Tem alguns trechos da Marilyn Monroe, depois tem uns trechos da Shakira e depois tem uns trechos da Madonna. Então, assim, elas já são super parceiras, a gente que não sabia. Amo Shakira. Ai, que bacana. Eu também gosto muito da Shakira, gente. Também gosto da Shakira. Ô, Chico, e como é que foi essa experiência assistindo o show com a Shakira? Ah, foi tudo, gente. Tomou cerveja. Não, gente, na real foi assim, ó. Eu não tava pensando na Shakira, né? Eu tava na Espanha correndo atrás da Madonna. Inclusive, fui atrás da Madonna na Sagrada Família e tal. Aí eu saí da Sagrada Família, ela entrou. Foi um saco, porque eu ia perseguir ela na igreja. E enfim, não rolou. Mas aí eu vi, foram 2 shows, né, em Barcelona, e eu assisti os 2. E no segundo, acho que foi no segundo, de repente começou, bem antes do show começar, a galera só tava lá esperando, vendo um DJ que tava lá. De repente começou uma gritaria tão grande que pareceu que, sei lá, a Madonna tivesse passado por um segundo em algum vão do palco que as pessoas tivessem conseguido enxergar. E não era a Shakira entrando. E ela foi na pista mesmo, porque era um lugar bem pequeno lá onde eu vi o show. E isso é muito legal, ver um show grandão num lugar pequeno, porque dá uma impressão de que você tá em cima do palco, assim. E tinha um cercadinho na pista mesmo, e que era um lance mais técnico. Tinha câmeras lá, cabo, mesa de som e tal. A Shakira entrou naquele bafo. Ela foi lá, e assim, realmente no meio da pista. Então todo mundo que tava em volta ali daquele lugar queria chegar perto, botar a mão. Mas de repente ela sumiu de lá e aí apareceu a postagem da foto delas. Então ela foi lá realmente só pra ver aquela posição. E depois ela sumiu de lá pra ir pro camarim e foi lá tietar com a Madonna. Uau, que bacana. Mas foi muito legal começar a ver, assim, eu tava na Espanha, né? Então a Shakira tem uma aproximação maior desse povo. Sim, é que ela mora lá hoje em dia. Ela mora em Barcelona, né? É Madrid. Em Madrid? Isso. Então, e aí começou a virar uma histeria, assim. A ponto, como eu não tava entendendo nada, a ponto de eu achar que, de repente, a Madonna pudesse estar circulando ali, em algum lugar, ou, de repente, ia começar um ensaio da Madonna, mas era a Shakira causando. Ai, que amor, amo. Por último, também, a gente já vê eu acredito também que a Madonna tem uma amizade com a Kate, né? Não BFF, lógico, mas vocês viram que elas foram como parzinho, tipo gêmeas, no Met Gala de 2015, com um look feito por Jeremy Scott, da Moschino. Ai, gente, eu amo Jeremy Scott. Juntas, coisa mais linda. Foi nessa época que saiu aquela foto que realmente quebrou a internet, da Kate, a Madonna e a Gaga. E ainda mencionando a Gaga, vou entrar já nesse quesito, porque a Gaga sempre admitiu que se inspira na Madonna, ela sempre admitiu que gosta dela. Em uma entrevista pra IBN Live, um programa, um tabloide, ela falou o seguinte: a Madonna é a rainha, eu tenho muita adoração por ela, ser comparada com ela é incrivelmente lisonjeiro, mas na verdade não é ninguém que se compare à Madonna, ela é a rainha. Ou seja,
fatos, né? E ela também compareceu no show da Stick. Na Stick de 2000, eu não sei se foi 2008 ou 2019. Vou colocar os dois aí, porque... Amiga, mas tá aí um caso que eu acho que possa ser parecido com o da Mariah Carey. É erro de comunicação, elas são impulsionadas a se farparem, né? Trocarem farpas por causa da imprensa. E muitas vezes elas caem nessa armadilha. Pois é, muitas vezes. Eu acredito que agora isso realmente acabou. Porque a Madonna convidou ela pra after party do Oscar, ela foi, ela depois, mais pra frente, durante o lançamento do álbum Chromatica, que é perfeito, álbum do ano de 2020, ela falou que teve momentos super legais com a Madonna, elas saíram, elas conversaram, dançaram juntas, foi excelente. Então eu acredito que essa rixa, assim, eu acredito que as fanbases, elas vão continuar brigando, isso é impossível. Sempre tem um Little Monster brigando com o fã da Madonna brigando com o Little Monster. Mas assim, tem que ter a noção que isso já não existe mais, ficou lá em 2012, 2011. E também ela parabenizou o discurso o clássico do discurso que a Madonna fez no Billboard Woman in Music em 2016. Ela tweetou parabenizando, falando que foi importante pra ela e que ela ficou assim encantada com o discurso que a Madonna fez. E realmente é um dos melhores discursos. E, gente, a década de 2010, não tem como não falar da Ariana Grande, né? Que também é uma que é a dona da favoritas. década. É a dona da década. E junto com o Dua Lipa, acredito, que o Matt vai falar em seguida. A Ariana, ela assim, ela é igual eu, igual você, igual quem tá ouvindo. Ela é fã real da Madonna. Ela, inclusive, ela deu um follow, mas ela seguia uma página de notícias da Madonna. Um portalzinho gringo, não lembro o nome, mas ela seguia. Porque eu sou dessas de stalkear quem as pessoas que seguem a Madonna seguem. Ela falou o seguinte, em uma das entrevistas para a revista Cosmopolitan, ela falou: tenho o maior respeito por essa mulher, eu a amo cada parte do seu ser. E não apenas por ser obcecada por sua discografia, eu sou tão inspirada por ela, por sua bravura, por sua força, e eu posso olhar pra ela e não ter medo de ser forte. Então, tipo assim, transparece na Ariana. Ela foi também, Ana Paula Jack da noite, no show de... Ela foi no show de Miami. Ela subiu no palco e ela ficou com a mão na boca o tempo todo, se tremendo toda, e a Madonna super carinhosa, falou que elas precisavam parar de se encontrar desse jeito, com esses momentos rápidos, então foi lindo. E no clipe de God is a Woman, ela convidou a Madonna a Madonna emprestou a voz pra ela citar a passagem bíblica de Ezequiel, gente. Ficou excelente. Ela fez várias referências. Super fã, né, Cláudia? Sim, ainda entrando nessa quesito de sustentar a geração nas costas. Quem tá nessa trilha com a Ariana é a Dua Lipa, né, Matt? Nossa, totalmente sustentada pela Dua Lipa, essa geração. Inclusive, eu até queria fechar esse momento de referências da Madonna por outras artistas com a Dua Lipa, que, gente, não tem como não falar dela. Não é novidade pra ninguém que a dona do álbum Future Nostalgia, né, o ícone pop dos dias atuais, se inspirou sim no trabalho da Madonna. Álbum maravilhoso. Que inclusive, mais especificamente falando, a era Confessions on a Dance Floor. A própria Dua Lipa, o seu manager, disse isso publicamente, que foi sim. Antes de falar isso, eu quero só fazer um parênteses, que é um pouco difícil hoje em dia as artistas não se inspirar, ou pelo menos não estudar a carreira da Madonna para executar um álbum, né? Não só falando porque somos fãs, mas a Madonna é um marco mesmo na indústria da música e é, sim, utilizada como referência. Bom, não precisa pesquisar muito para notar que a Dua Lipa utilizou como inspiração Confessions on a Dance Floor por conta, por exemplo, da sessão de fotos que a Dua teve, certo? Aquela foto do single Physical, que a Dua Lipa, ela tá esticada com a mão para fora, icônico. E a Dua gosta tanto dela, tanto, que ela convidou a Madonna para fazer parte de uma dos seus singles, né? Tanto que ela revelou para a revista Attitude da Inglaterra um bate-papo que elas tiveram. Eu vou ler aqui para vocês um trecho do que a Dua Lipa falou sobre a Madonna antes de gravar a música, o remix de Levitating. Eu estava nervosa, mas ela é muito legal. Tivemos uma conversa de 20 minutos e falamos sobre música, falamos sobre homens, falamos sobre tudo que estava acontecendo no mundo. Os protestos de Black Lives Matter estavam acontecendo em Londres, eu tinha acabado de ir a um e ela iria no dia seguinte. Não tem como não também mencionar uma pergunta de uma entrevista bem tendenciosa que fizeram para o gerente da Dua Lipa. Perguntaram assim: você acha que a Dua Lipa gostaria de imitar a Madonna?
O Ben Malson, que é o gerente, já deu na lata do jornalista. Depende do que você tá dizendo. Se for uma relação de longevidade, sim. A Dua seguiu com a estética dos anos 80 em seu último álbum, inclusive convidou a rainha do pop para participar de um projeto para ser parte revolucionária da carreira da Dua Lipa. Icônica, né? Maravilhoso. Nossa. A Madonna, eu acho que ela só não divulgou mais porque ela tava naquela época de aniversário, que ela foi pra Jamaica. Então eu imagino que deve ter sido muito correria. Só que assim, Madonna... Ela tava viajando, mas ela teve um tempinho, né, de gravar aquele... Enquanto ela se arrumava, ela gravou um lip sync de... Ah, gente, mas não satisfaz isso não, né? Madonna, meu recado pra você os fãs ainda esperam a sua participação nesse clipe. A gente até zoou, que falou que no clipe a Madonna é a lua. Maravilhosa, né? E aqui, gente, eu fui tombado com esse clipe, porque o teaser que a Dua Lipa postou tinha era uma mulher, uma sombra preta, e eu postei no Twitter falando: mamãe nunca decepciona, é a Madonna. Nossa, gente, amigo, que iludido você. O tombo que eu tomei quando eu assisti o clipe e a Madonna não apareceu. Cara, mas eu acho que todo mundo esperava a aparição. Já era, enfim, muito esperado e foi muito bem recebido uma colaboração musical, só sem o clipe, entendeu? Então o clipe seria, assim, o ápice, o auge da coroação da carreira da Dua Lipa, e também ia ser ótimo pra Madonna se infiltrar um pouco mais num público bem jovem que a Dua Lipa tem. Ia ser tudo perfeito, tudo maravilhoso, sabe? Na minha cabeça tava incrível. Mas a Madonna fez a linha preguiçosa. Ai, Madonna, eu sempre digo, ela podia ter gravado no banheirinho, já que ela ama tanto banheiro, faz ali, coloca um ring light. Cara, poderia ser uma dessas colaborações iguais foram as que apareceram no clipe de Beat a Madonna. Não pode ser, não precisa ser necessariamente elas na mesma locação, na mesma cidade e tudo mais. Até porque foi na pandemia que isso aconteceu, mas poderia ter sido gravado um vídeo. A Madonna deve ter um estúdio na casa dela, das 40 casas que ela tem, acabou de comprar outra. A do The Weeknd. Então poderia ter sido feito. Preguicinha. Madonna, essa você faltou participar, mas tudo bem, a gente te perdoa. Ai, essa Madonna, passei pano. Bom, gente, então, tem muita cantora que a gente não falou, obviamente. Existem, acho que todas as artistas femininas que estão aí na estrada, não tem como não se inspirar na Madonna. Tem cantoras brasileiras também, né, Clau? Temos a Anitta, temos a Cláudia Leite, Ivete Sangalo, temos até a Xuxa que entrevistou, né, Tico? Entrevistou a Madonna já. E assim, na lista bônus, que eu não falei, mas temos a Ferg, do Black Eyed Peas. Pra quem não conhece a Ferg, eu acho muito difícil. Ela foi no Rebel Heart Tour. Temos Lindsay Lohan, que apesar de atriz, ela se arriscou na carreira pop, tem músicas excelentes. Temos a Kesha, Natasha Bedingfield, que pra quem não conhece, vai lá assistir Pocket for the Sunshine, que é perfeito. Rita Ora, que também foi na Applejack Beijo da Noite, apareceu no clipe de Betty a Madonna e sempre enalteceu a Madonna no Instagram, Story. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem a Sophie Ellis-Bextor, que é maravilhosa, fez um cover de Like a Prayer durante a pandemia. Temos Kelly Clarkson, Hilary Duff, Jennifer Lopez, Gwen Stefani, Ava Max e muitas outras que a gente deixa para uma parte 2. Sim, exatamente. Eu acho que o nosso episódio de hoje, ele trouxe uma reflexão pra gente pensar sobre o impacto da mídia nas relações pessoais. A gente sabe das posturas focadas da Madonna, ambiciosas da Madonna, e realmente isso pode ser o segredo do sucesso dela. Mas o mais interessante de perceber com toda a nossa discussão é o quanto a mídia impacta em relações pessoais, que algumas poderiam ter decolado mais, algumas menos, outras nem existiriam, mas de qualquer forma, existe um controle da imprensa muito grande em como a imprensa molda a vida das cantoras que estão no show business. E eu acho, meus amores, mais uma vez defendendo pelo meu lado da militância, que essa grande manipulação é muito mais focada nas mulheres, né? Infelizmente. Da Ibope, né, briga das mulheres, isso é uma... Você não vê o Ed Sheeran brigando com o Shawn Mendes ou o Justin Bieber. Na verdade, isso acaba desestimulando que as mulheres procurem mais mulheres pra ter como parceiras, entendeu? Porque o referencial midiático que a gente tem é de treta, é de briga, é de que mulher compete o tempo inteiro uma com a outra, e isso não é verdade. Mas como é essa mensagem que a gente recebe o tempo inteiro, acaba desestimulando essa união. Infelizmente. Eu acho horrível, gente, porque elas se dedicam, elas trabalham, elas pesquisam, elas dão sangue pra no final, o trabalho dessa é cópia daquela.
ah, não, porque essa daqui tá alfinetando aquela. Então eu acho que a gente termina esse podcast, assim, a gente sempre tem a Madonna como assunto principal, mas a gente termina esse podcast deixando essa Reflexão. Reflexão, e principalmente pras meninas, assim, do quanto é importante, se uma subiu, puxa a outra lá pra cima também, apoiem mulher com mulher e Mulheres no poder. Mulheres no poder, as opiniões femininas. A gente vive num mundo extremamente machista, o Brasil é extremamente machista. E, enfim, não vamos mais alimentar esse tipo de postura, entendeu? Sim, gente, por isso que pra mim foi uma honra fazer esse podcast, porque eu cresci com todas elas, sempre tive admiração por todas elas, e ver isso e poder falar que isso é desnecessário, essa briga, essa batalha, é excelente. Cara, o primeiro passo para que mudanças nesse tipo de assunto aconteçam é a gente não dar ibope pra imprensa que promove esse tipo de discussão. Exato. Entendeu? E é isso, gente. Você viu a matéria? Ai, a Madonna alfinetou a Lady Gaga. Não dá like na matéria, não compartilha a matéria, deixa ela lá esquecida no limbo, entendeu? Não dá audiência pra isso. Até mesmo se você comentar alguma coisa ruim, por exemplo, usando esse exemplo, a Lady Gaga falou alguma coisa da Madonna. O fato de você ir lá comentar, independente de se você concorda ou não, já tá dando ibope. A mídia já estimula, a mídia já usa o seu comentário como um dado de uma interação. E isso também, gente, serve pra hater. Isso serve pra hater também, que adora ficar falando bosta da Madonna, sabe? Deixa ele lá espumando. Também uma dica que eu daria pra todos os fãs da Madonna é assim, deixa falar o que quiser. A gente sabe do impacto da Madonna na nossa vida e na história, na arte. Exato. Bom, eu acho que a gente finalizou, né? Finalizamos. Porra. Madonna Literal. E agora a gente chegou a uma das partes mais legais do podcast, que é quando a gente manda um beijão para aquelas pessoas que contribuem conosco aqui no podcast, ou até mesmo na nossa vida pessoal, amigos que sempre falam, vamos, vai, você consegue. Vou começar aqui por mim e quero mandar um beijo especial para um super fã que tá sempre presente não só nas mídias sociais da página Madonna Literal, mas também na minha página pessoal. E a gente troca super ideias sobre Madonna. Que eu vou aqui falar o Twitter dele, tá, galera? É o @28_Jonas com 2S. O Jonas... Ai, Jonas, maravilhoso. Ele sempre tá muito gente, presente. Vocês sabiam que meu nome é Jonas, né? Ah, mentira. Meu nome é Jonas. Mentira. Tico não é meu nome, né? Meu nome é Jonas. Eu fui iludido o tempo todo, é isso mesmo? Tipo Malagueta. Gente, Tico, meu nome, eu sou Tico desde que eu nasci. Ai, gente. Mas meu nome é Tô Jonas. brincando, você comentou pra gente a historinha do seu nome. Mas eu esqueci que era Jonas de verdade. E falando em Jonas, eu queria só concluir aqui. Jonas, um beijo pra você é muito querida. A gente sempre se fala nas mídias sociais. E o meu beijo fica aqui exclusivamente pra você, tá? Beijo. Tico, quem que você manda beijo hoje? Cara, eu queria mandar um beijo pro Marcos. O Marcos é meu amigo que foi ver a Rebel Horror lá em Barcelona junto comigo. O arroba dele é Marcos, com o V Ferri, tá? Acessem lá, ele é um artista, designer, ele faz coisinhas, ele é ótimo. E a gente vive essa aventura junto na Espanha. Beijo, Mar. Amores, eu quero mandar um beijo pra 2 fãs da Madonna que mandaram mensagens maravilhosinhas no meu direct pessoal. O primeiro é o Leco.guido. Tá, o nome dele é Alessandro. Eu não tenho palavras pra agradecer o carinho que ele falou. Olha, eu vou mostrar até pra vocês. Olha os textões que ele me mandou no pessoal, falando da página, agradecendo Meu Deus. o podcast. Ele mandou um textão gigante, maravilhoso. Ainda pediu desculpa. Não peçam desculpa por textões amorosos assim, porque pra gente é gratificante. Então, eu queria mandar um beijo pro Alessandro. E também queria mandar um beijo pra Gabriele, gente. Ela é uma fofa, ela me seguindo o pessoal, tá sempre participando lá na página. É @GabrieleMariaRebel. Então, um beijo pra vocês dois. Queria mandar um beijo também pra Madonna. E um beijo pra Madonna. Beijo, Madonna. Um beijo, te amo. Meus amores, em nome de todo mundo que tá aqui, eu, a Clau e o Matheus, eu quero agradecer a vocês que estão com a gente até agora, tá? E principalmente agradecer vocês por vocês terem colocado a gente no top de podcasts, na parada de podcasts que falam sobre música. Estamos em 14º lugar hoje, se Deus quiser isso vai subir. E se você quiser até patrocinar a gente,
É só falar com a gente, que não tem problema. A gente participa, a gente faz propaganda, a gente vende produto, a gente manda receita. A gente posta A stories. gente faz performance. Cara, e olha, eu vou te falar, se você tem qualquer tipo de negocinho aí, pode ser um negócio pequeno, pode ser um negócio grande, é bom falar com a gente porque a gente tá crescendo, viu? As pessoas estão ouvindo a nossa voz, então é bom mesmo pra sua empresa, tá? Fica aqui a dica business que eu tô dando. Chama no direct. Má, um beijo pra você, tá? Parabéns pelo seu OnlyFans. Obrigado. Eu amo que a gente começou com isso e vai terminar com isso. É, né? Má, um beijo pra você também. E é isso, criança. Se Um cuida. beijo, Tico. Um beijo, Matt. Gente, boa semana pra vocês. Beijo! Tchau. Tchau, gente. Oh my God. Beauty's way to find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen.